280 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos antes do primeiro dinossauro, a Terra era dominada por predadores de 4 metros com presas de sabre, mas o Dimetrodon, com sua vela dorsal de 2 metros, controlava ecossistemas inteiros usando termorregulação que nenhum dinossauro jamais desenvolveria. Há muito tempo, quando o mundo era jovem e selvagem, muito antes dos primeiros dinossauros caminharem pela Terra, criaturas extraordinárias dominavam paisagens que hoje nos parecem impossíveis de imaginar. 280 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos antes do primeiro Tiranossauro Rex dar seus primeiros passos, nosso planeta abrigava predadores que fariam qualquer criatura moderna parecer pequena e indefesa. Eram tempos em que a própria definição de terror tinha dentes de sabre de 4 metros de comprimento e músculos capazes de despedaçar qualquer presa que ousasse cruzar seu caminho. Mas entre todos esses caçadores primitivos, havia uma criatura que se destacava não apenas pelo tamanho ou pela ferocidade, mas por uma inovação evolutiva que nenhum dinossauro jamais conseguiria desenvolver. O Dimetrodon, com sua imponente vela dorsal de 2 metros de altura, controlava ecossistemas inteiros através de uma habilidade que mudaria para sempre a forma como a vida na Terra funcionaria. Essa vela não era apenas um ornamento intimidante ou uma ferramenta de comunicação. Era uma revolução biológica em forma de osso e pele. Imagine por um momento que você pudesse viajar no tempo e caminhar pelas florestas pantanosas do Permiano inferior. O ar seria espesso e úmido, carregado com o aroma de vegetação em decomposição e o cheiro metálico de água parada. Aos seus pés, o solo seria macio e lamacento, pontilhado com pegadas de criaturas que você jamais viu em museus ou documentários. O som seria diferente também, sem o canto dos pássaros que conhecemos hoje, mas repleto dos grunhidos, rosnados e chamados de répteis primitivos que ainda estavam aprendendo como viver longe da água. Neste mundo antigo, a linha entre réptil e mamífero ainda não havia sido traçada com clareza. As criaturas que dominavam essas paisagens eram os sinapsídeos, um grupo de animais que eventualmente daria origem aos mamíferos modernos, mas que naquele tempo representava algo completamente único na história da vida. Eles tinham características que os distinguiam tanto dos répteis puros quanto dos futuros mamíferos, ocupando um espaço evolutivo que nunca mais seria preenchido da mesma forma. O Dimetrodon era o rei absoluto deste reino pré-histórico. Medindo até 4 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, ele era um predador supremo que não conhecia rivais em seu ambiente. Suas mandíbulas eram armadas com dentes afiados como navalhas, perfeitamente adaptados para rasgar a carne de suas presas. Mas o que realmente o tornava especial, o que o diferenciava de qualquer outro predador de sua época, era aquela vela magnífica que se erguia de suas costas como uma bandeira de guerra biológica. Essa vela era sustentada por espinhas neurais extremamente alongadas, extensões dos ossos da coluna vertebral que se projetavam para cima como os mastros de um navio antigo. Entre essas espinhas, estendia-se uma membrana de pele rica em vasos sanguíneos, criando uma superfície que funcionava como o primeiro sistema de termorregulação verdadeiramente eficiente da história dos vertebrados terrestres. Era uma tecnologia biológica tão avançada para sua época que levaria dezenas de milhões de anos para que outras criaturas desenvolvessem algo remotamente similar. A genialidade deste sistema estava em sua simplicidade e eficácia. Durante as manhãs frias do Permiano, quando a temperatura do ar ainda estava baixa devido à umidade noturna, o Dimetrodon podia posicionar sua vela perpendicular aos primeiros raios de sol. Os vasos sanguíneos na membrana absorviam rapidamente o calor solar, aquecendo o sangue que circulava de volta para o corpo do animal. Em questão de minutos, enquanto outros predadores ainda permaneciam letárgicos devido ao frio, o Dimetrodon já estava com sua temperatura corporal ideal, pronto para caçar, explorar território ou defender-se de ameaças. O processo funcionava igualmente bem em sentido inverso, quando o sol do meio-dia tornava-se intenso demais, quando outros animais buscavam desesperadamente sombra para não morrer de superaquecimento. O Dimetrodon simplesmente ajustava o ângulo de sua vela para criar sombra sobre seu próprio corpo.
Mais impressionante ainda, ele podia orientar a vela de forma que o vento passasse através dela, criando um sistema de resfriamento por convecção que mantinha sua temperatura corporal estável, mesmo nos dias mais escaldantes. Esta capacidade de termorregulação dava ao Dimetrodon vantagens competitivas que eram simplesmente inalcançáveis para suas presas e competidores. Enquanto outros predadores ficavam inativos durante as horas mais frias ou mais quentes do dia, ele podia manter-se ativo por períodos muito mais longos. Isso significava mais oportunidades de caça, maior controle territorial e uma eficiência energética que lhe permitia dominar ecossistemas inteiros. Imagine a cena típica de uma manhã no Permiano. As névoas ainda pairavam sobre os pântanos e florestas quando o sol começava a nascer. A maioria dos animais permanecia imóvel, esperando que o calor solar gradualmente aquecesse seus corpos de sangue frio, mas não o Dimetrodon. Ele emergia de seu abrigo noturno e posicionava-se estrategicamente, sua vela capturando cada raio de luz disponível. Em poucos minutos, enquanto suas presas potenciais ainda estavam vulneráveis devido à letargia matinal, ele já estava completamente desperto e em movimento. Este predador não caçava apenas com força bruta, embora certamente possuísse poder físico suficiente para subjugar praticamente qualquer criatura de sua época. Sua verdadeira arma era a inteligência termal. Ele compreendia de forma instintiva como usar as variações de temperatura ao seu favor. Durante os dias mais quentes, quando outros animais se refugiavam na sombra, ele podia continuar patrulhando seu território, interceptando presas que eram forçadas a sair de seus esconderijos em busca de água. As presas do Dimetrodon eram igualmente fascinantes. Edafossauros herbívoros, com suas próprias velas menores, tentavam usar estratégias similares de termorregulação, mas suas dietas baseadas em plantas não lhes forneciam a energia concentrada necessária para manter um metabolismo tão ativo. Havia também anfíbios gigantes, alguns chegando ao tamanho de crocodilos modernos, que dependiam de corpos d'água para regular sua temperatura, e répteis primitivos de todos os tamanhos, desde pequenos insectívoros até herbívoros robustos que se alimentavam das samambaias e cavalinhas gigantes que dominavam a paisagem vegetal da época. O mundo em que o Dimetrodon vivia era radicalmente diferente do nosso. O supercontinente Pangeia ainda estava se formando, reunindo massas terrestres que haviam estado separadas por milhões de anos. Isso criava condições climáticas únicas, com vastas áreas de pântanos tropicais estendendo-se por milhares de quilômetros. O nível de oxigênio na atmosfera era mais alto do que hoje, permitindo que artrópodes gigantes prosperassem ao lado dos vertebrados terrestres primitivos. As florestas eram dominadas por plantas que hoje nos pareceriam alienígenas. Cavalinhas gigantes, algumas atingindo a altura de árvores modernas, formavam dosséis densos sobre pântanos permanentes. Samambaias, com troncos lenhosos, criavam subbosques complexos, onde a luz solar filtrada criava um ambiente de penumbra perpétua. Licopódios do tamanho de sequoias modernas pontilhavam a paisagem, seus troncos escamosos elevando-se como pilares naturais em catedrais de vegetação primitiva. Neste ambiente, o sistema de termorregulação do Dimetrodon era mais do que apenas uma vantagem competitiva, era uma necessidade evolutiva. As variações de temperatura entre diferentes microclimas dentro dessas florestas densas podiam ser dramáticas. Um animal que dependesse apenas do calor ambiental para regular sua temperatura corporal ficaria constantemente vulnerável a mudanças súbitas nas condições locais. Mas o Dimetrodon, com sua vela solar biológica, podia adaptar-se instantaneamente a qualquer ambiente em que se encontrasse. A estrutura social destes animais também era influenciada por suas capacidades termorregulatórias. Evidências fósseis sugerem que Dimetrodons juvenis possuíam velas proporcionalmente menores, o que significa que dependiam dos adultos não apenas para proteção e alimento, mas também para microclimas favoráveis. Grupos familiares podem ter se organizados de forma a maximizar a exposição solar para todos os membros, com os adultos posicionando-se para criar zonas de temperatura ideal para os filhotes. Esta dependência da termorregulação solar também moldava os padrões de migração e território destes animais. Eles favoreciam áreas com exposição solar adequada, evitando florestas muito densas onde suas velas seriam inúteis. Isso criava uma distribuição populacional única, com concentrações maiores de dimetrodons em clareiras, margens de pântanos e áreas de vegetação mais esparsa, onde o sol podia penetrar facilmente. A técnica de caça do dimetrodon era refinada pela sua capacidade termorregulatória.
Ele podia permanecer imóvel por longos períodos em emboscadas, usando sua vela para manter a temperatura corporal ideal, sem desperdiçar energia com o movimento. Quando uma presa se aproximava, ele podia atacar com explosões súbitas de velocidade e poder que eram impossíveis para predadores dependentes apenas do aquecimento ambiental. Suas mandíbulas eram verdadeiras obras de arte evolutiva. Os dentes dianteiros eram longos e pontiagudos, perfeitos para perfurar e segurar presas que tentavam fugir. Os dentes laterais eram mais robustos, adaptados para cortar e rasgar carne. A articulação da mandíbula permitia uma abertura impressionante, capaz de engolir presas surpreendentemente grandes, e a força da mordida era devastadora, suficiente para esmagar ossos e cartilagem com facilidade. Mas talvez o aspecto mais impressionante do Dimetrodon fosse sua longevidade evolutiva. Estes animais dominaram seus ecossistemas por mais de 10 milhões de anos, um período extraordinariamente longo na escala evolutiva. Esta estabilidade sugere que sua inovação termorregulatória não era apenas uma vantagem temporária, mas uma solução duradoura para os desafios de viver em um mundo em constante mudança climática. Durante este período, outras criaturas tentaram desenvolver estratégias similares. Alguns herbívoros evoluíram suas próprias velas, embora menores e menos eficientes. Outros desenvolveram comportamentos sofisticados de busca por microclimas favoráveis, mas nenhum conseguiu igualar a elegância e eficácia da solução do Dimetrodon. Sua vela representava o pináculo da engenharia biológica de seu tempo, uma inovação tão avançada que levaria dezenas de milhões de anos para ser superada. A dominação do Dimetrodon não aconteceu da noite para o dia. Sua evolução foi um processo gradual que se estendeu por milhões de anos, uma jornada evolutiva que começou com criaturas muito mais simples e culminou na criação do predador mais eficiente que o mundo já havia conhecido até aquele momento. Para compreender verdadeiramente a magnificência desta criatura, precisamos viajar ainda mais longe no tempo, até os primeiros dias dos sinapsídeos, quando a vida estava apenas começando a experimentar com as possibilidades de existir completamente fora da água. Os ancestrais do Dimetrodon eram pequenos e discretos, criaturas que mal chegavam ao tamanho de um gato doméstico moderno. Viviam nas margens de antigos pântanos, aproveitando-se tanto dos recursos aquáticos quanto terrestres que estavam disponíveis. Suas primeiras inovações evolutivas foram modestas, mas cruciais. Desenvolveram pulmões mais eficientes que seus parentes anfíbios, pele menos permeável que reduzia a perda de água, e ovos com casca que podiam ser postos longe dos corpos d'água. Cada uma dessas mudanças, aparentemente pequenas, representava um passo gigantesco na direção da independência completa do ambiente aquático. Durante milhões de anos, estes primeiros sinapsídeos permaneceram relativamente pequenos e inconspícuos. O mundo ainda pertencia aos anfíbios gigantes que dominavam tanto os ambientes aquáticos quanto terrestres. Mas as mudanças climáticas graduais do final do Carbonífero começaram a favorecer os animais que podiam sobreviver em ambientes mais secos e com temperaturas mais variáveis. Os grandes pântanos que haviam caracterizado o período anterior começaram a retrair-se, deixando para trás paisagens mais diversificadas, onde a capacidade de regular a temperatura corporal tornava-se cada vez mais valiosa. Foi neste contexto de mudança ambiental que as primeiras espinhas neurais alongadas começaram a aparecer. Inicialmente, essas projeções ósseas eram modestas, talvez apenas alguns centímetros mais longas do que o normal, mas mesmo essa pequena extensão oferecia vantagens significativas. Permitia uma maior área de superfície para absorção de calor solar, o que significava que estes primeiros protodimetrodons podiam aquecer-se mais rapidamente do que seus competidores pela manhã e manter-se ativos por mais tempo durante o dia. A evolução raramente segue um caminho direto, e o desenvolvimento da vela do Dimetrodon não foi exceção. Houve muitas experiências evolutivas, muitos becos sem saída e inovações que não prosperaram. Algumas linhagens desenvolveram espinhas neurais que se curvavam para os lados em vez de se projetarem diretamente para cima. Outras experimentaram com múltiplas fileiras de espinhas ou com projeções que se ramificavam como chifres. Mas foi a solução elegante e simples de espinhas retas suportando uma única membrana que provou ser a mais eficaz. O processo de seleção natural que levou a vela do Dimetrodon foi implacável e preciso. Indivíduos com velas ligeiramente maiores ou mais eficientes tinham vantagens competitivas claras sobre seus pares. Podiam caçar por mais tempo,
defender territórios maiores e, crucialmente, tinham mais sucesso reprodutivo. Ao longo de gerações incontáveis, essas vantagens se acumularam, até que a vela se tornou não apenas uma característica útil, mas uma necessidade absoluta para a sobrevivência. As mudanças não se limitaram apenas ao tamanho das espinhas neurais. Todo o corpo do Dimetrodon foi remodelado para suportar e maximizar a eficácia de sua inovação termorreguladora. A coluna vertebral tornou-se mais robusta para suportar o peso adicional da vela. Os músculos das costas desenvolveram-se para permitir o controle preciso da orientação da vela em relação ao Sol. O sistema cardiovascular evoluiu para bombear sangue de forma mais eficiente através dos vasos sanguíneos da membrana. Cada aspecto da anatomia do animal foi refinado para trabalhar em harmonia com sua revolucionária ferramenta de controle térmico. Durante este período de evolução, o mundo ao redor também estava mudando drasticamente. O supercontinente Pangeia continuava a se formar, trazendo massas terrestres que haviam estado separadas por oceanos inteiros. Esta reunificação continental criou novos padrões climáticos, novos tipos de vegetação e novas oportunidades ecológicas. Os dimetrodons, com sua capacidade superior de termorregulação, estavam perfeitamente posicionados para aproveitar essas oportunidades. As florestas do Permiano inferior eram um espetáculo de biodiversidade que seria impossível de recriar hoje. Imagine caminhar através de um bosque, onde as árvores não eram exatamente árvores como as conhecemos, mas samambaias gigantescas com troncos lenhosos que se elevavam 30 metros ou mais no ar. Entre elas, cavalinhas do tamanho de pinheiros modernos criavam um subbosque denso, onde a luz solar filtrava em raios dourados através de folhagem primitiva. Licopódios massivos, alguns com troncos de mais de 2 metros de diâmetro, dominavam as áreas mais úmidas. Suas copas formando dosséis tão densos que criavam uma penumbra perpétua no nível do solo. Neste ambiente extraordinário, o Dimetrodon reinava supremo. Sua capacidade de regular a temperatura corporal permitia-lhe explorar nichos ecológicos que eram inacessíveis a outros predadores. Ele podia caçar nos subbosques sombrios onde outros carnívoros ficavam letárgicos devido à baixa temperatura. Podia perseguir presas através de pântanos rasos, onde a diferença de temperatura entre a água e o ar tornava outros predadores ineficazes, e podia dominar as clareiras ensolaradas onde sua vela lhe dava vantagens térmicas esmagadoras sobre qualquer competidor. A dieta do Dimetrodon era surpreendentemente variada para um predador de seu tamanho. Embora sua presa preferida fossem os herbívoros de médio porte que abundavam em seu ambiente, ele não hesitava em atacar presas muito maiores quando a oportunidade se apresentava. Anfíbios gigantes que podiam pesar várias toneladas ocasionalmente caíam vítimas de emboscadas cuidadosamente planejadas. Peixes grandes que se aventuravam em águas rasas durante a época de reprodução eram capturados com investidas rápidas e precisas. Até mesmo outros predadores, incluindo membros menores de sua própria espécie, podiam tornar-se presas quando as circunstâncias eram favoráveis. A técnica de caça do Dimetrodon era uma obra-prima de estratégia e timing. Utilizando sua vela para manter a temperatura corporal ideal, ele podia permanecer completamente imóvel por horas, escondido entre a vegetação densa, esperando que uma presa desavisada se aproximasse. Sua paciência era lendária entre os predadores de sua época. Enquanto outros carnívoros desperdiçavam energia em perseguições desnecessárias, o Dimetrodon simplesmente aguardava o momento perfeito para atacar. Quando finalmente se movia, a velocidade e precisão de seu ataque eram devastadoras. Anos de evolução haviam refinado cada músculo, cada reflexo, cada aspecto de sua anatomia para maximizar a eficácia de seus ataques. Suas pernas traseiras, embora aparentemente desproporcionais em relação ao resto do corpo, eram na verdade perfeitamente adaptadas para gerar explosões súbitas de velocidade. Seus membros anteriores, menores, mas incrivelmente fortes, serviam para agarrar e imobilizar presas durante o ataque inicial.
O sistema nervoso do Dimetrodon também havia evoluído para complementar suas habilidades de caça. Seus olhos eram posicionados de forma a maximizar a percepção de profundidade, crucial para calcular distâncias de ataque com precisão. Seu ouvido interno era altamente desenvolvido, permitindo-lhe detectar as vibrações mais sutis no solo, que indicavam a aproximação de presas potenciais, e seu sistema olfativo era extraordinariamente sensível, capaz de rastrear o cheiro de sangue ou de presas feridas a distâncias consideráveis. Mas talvez o aspecto mais impressionante da biologia do Dimetrodon fosse sua capacidade de aprendizagem e adaptação comportamental. Evidências fósseis sugerem que estes animais podiam modificar suas estratégias de caça baseadas na experiência. Indivíduos mais velhos mostravam sinais de comportamento mais sofisticado, incluindo a capacidade de trabalhar cooperativamente durante caçadas de presas particularmente grandes ou perigosas. Esta inteligência comportamental estendia-se também às interações sociais. Embora o Dimetrodon fosse primariamente um predador solitário, há evidências de que grupos familiares podiam permanecer juntos por períodos prolongados, especialmente durante a época de reprodução e criação dos filhotes. Os adultos pareciam ensinar aos jovens técnicas específicas de caça e estratégias de sobrevivência, que eram então transmitidas através das gerações. O território de um Dimetrodon adulto podia estender-se por dezenas de quilômetros quadrados, dependendo da densidade de presas disponíveis. Estes territórios eram defendidos vigorosamente contra intrusos, não apenas outros Dimetrodons, mas qualquer predador que pudesse representar competição por recursos alimentares. Os sinais de marcação territorial incluíam arranhões específicos em árvores, depósitos de fezes em locais estratégicos e, ocasionalmente, exibições intimidatórias envolvendo o uso da vela para criar uma silhueta ameaçadora. Durante a época de acasalamento, os machos de Dimetrodon engajavam-se em rituais de cortejo elaborados que destacavam suas velas impressionantes. Acredita-se que as velas serviam não apenas para termorregulação, mas também como displays sexuais, com machos competindo para demonstrar quem possuía a vela mais grande, mais colorida ou mais perfeitamente formada. As fêmeas, por sua vez, selecionavam parceiros baseadas não apenas no tamanho da vela, mas também na demonstração de habilidade de caça e controle territorial. A reprodução em si era um processo complexo que envolvia comportamentos que não seriam vistos novamente na natureza por dezenas de milhões de anos. Os ovos eram postos em ninhos cuidadosamente construídos, muitas vezes localizados em áreas com exposição solar ótima para a incubação. Os pais alternavam-se na guarda destes ninhos, usando suas velas para regular não apenas sua própria temperatura, mas também para criar microclimas favoráveis ao desenvolvimento dos embriões. Os filhotes nasciam já com velas rudimentares, embora proporcionalmente muito menores do que as dos adultos. Durante os primeiros meses de vida, eles dependiam dos pais não apenas para alimentação e proteção, mas também para termorregulação. Os adultos posicionavam-se estrategicamente para criar zonas de temperatura ideal para os jovens, um comportamento parental sofisticado que demonstrava a importância fundamental da regulação térmica na biologia destes animais extraordinários. À medida que os jovens cresciam, suas velas desenvolviam-se gradualmente, passando por várias fases distintas. Cada estágio de desenvolvimento correspondia a mudanças comportamentais específicas, com os jovens gradualmente assumindo maior independência termorreguladora. Este processo de maturação podia levar vários anos, durante os quais os jovens Dimetrodons aprendiam não apenas a usar suas velas de forma eficaz, mas também todas as complexas estratégias de caça e sobrevivência que definiam sua espécie. Gostaria que eu continuasse com a sessão 3 de 10 com exatamente 3.000 palavras? À medida que os jovens Dimetrodons desenvolviam suas habilidades e suas velas cresciam até o tamanho adulto, eles se tornavam testemunhas de um mundo que estava passando por transformações profundas e irreversíveis. O período Permiano não era apenas a era do Dimetrodon, era também o palco de uma das mais dramáticas revoluções ecológicas da história da Terra. Enquanto estes predadores magnificentes dominavam suas paisagens locais, forças muito maiores estavam moldando o destino de todo o planeta e de todas as formas de vida que nele habitavam. O clima da Terra durante o Permiano inicial era fundamentalmente diferente do que conhecemos hoje. Não havia calotas polares permanentes e as temperaturas globais eram significativamente mais altas. Mas esta não era simplesmente uma versão mais quente do mundo moderno.
Era um planeta com padrões climáticos completamente únicos, moldados pela configuração continental em constante mudança à medida que Pangeia continuava a se formar. Vastas regiões tropicais estendiam-se muito mais longe dos equadores do que seria possível hoje, criando condições que permitiam que florestas exuberantes prosperassem em latitudes que hoje seriam temperadas ou até mesmo frias. Estas condições climáticas extraordinárias não eram uniformes em todo o planeta. À medida que as massas continentais se consolidavam em Pangeia, diferentes regiões experimentavam microclimas drasticamente distintos. Algumas áreas permaneciam perpetuamente úmidas, alimentadas por sistemas de monções que traziam chuvas torrenciais durante meses a fio. Outras regiões, especialmente aquelas no interior do supercontinente em formação, começavam a experimentar condições mais secas, prenunciando os grandes desertos que eventualmente caracterizariam o coração de Pangeia. O Dimetrodon, com sua capacidade superior de termorregulação, estava excepcionalmente bem posicionado para prosperar neste mundo de extremos climáticos. Enquanto outros predadores ficavam limitados a regiões com condições térmicas específicas, o Dimetrodon podia aventurar-se em territórios que eram inacessíveis a seus competidores. Nas manhãs frias e úmidas das regiões pantanosas, ele podia aquecer-se rapidamente e começar a caçar, enquanto outros carnívoros ainda permaneciam inativos. Durante as tardes escaldantes nas regiões mais secas, ele podia usar sua vela para resfriar-se e manter-se ativo quando outras criaturas buscavam desesperadamente abrigo. Esta versatilidade climática permitiu que o Dimetrodon expandisse seu alcance geográfico de forma extraordinária. Fósseis destes animais foram descobertos em localidades que hoje estão separadas por milhares de quilômetros, evidência de que eles conseguiam migrar e estabelecer populações prósperas em uma variedade impressionante de ambientes. Desde os pântanos tropicais do que hoje é o Texas até as florestas mais temperadas do que seria a Europa, o Dimetrodon deixou sua marca em praticamente todos os ecossistemas terrestres de sua época. Mas o sucesso do Dimetrodon não pode ser compreendido apenas em termos de sua adaptação individual. Ele era parte integrante de uma complexa teia ecológica que incluía uma diversidade de vida que seria difícil de imaginar hoje. As florestas do Permiano inicial abrigavam uma mistura extraordinária de plantas primitivas e animais que representavam experimentos evolutivos únicos na história da vida na Terra. As plantas destas florestas antigas eram fundamentalmente diferentes da vegetação moderna. As árvores dominantes não eram nem coníferas verdadeiras, nem árvores com flores, mas sim samambaias arbóreas gigantescas e licopódios colossais que podiam atingir alturas superiores a 40 metros. Estas plantas primitivas criavam dosséis densos que filtravam a luz solar de formas completamente diferentes das florestas modernas. O resultado era um ambiente no nível do solo que era simultaneamente úmido e sombrio, criando microclimas que favoreciam formas de vida altamente especializadas. Neste ambiente subterrâneo das florestas, uma comunidade próspera de pequenos vertebrados e invertebrados havia evoluído. Anfíbios minúsculos, alguns não maiores que insetos modernos, ocupavam nichos ecológicos que hoje são preenchidos por uma variedade de pequenos mamíferos e répteis. Artrópodes gigantes, incluindo milípedes que podiam atingir mais de 2 metros de comprimento, processavam a constante chuva de material vegetal em decomposição que caía do dossel acima. Para o Dimetrodon, estas florestas representavam tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, a diversidade de presas potenciais era extraordinária. Herbívoros de todos os tamanhos vagavam pelos subbosques, desde pequenos répteis que se alimentavam de brotos tenros até herbívoros massivos como o Edafossauro, que possuía sua própria vela, embora menor e menos eficiente que a do Dimetrodon. Por outro lado, a densidade da vegetação e a variabilidade dos microclimas criavam condições de caça complexas que exigiam estratégias sofisticadas. O Edafossauro representava tanto um competidor quanto uma presa ocasional para o Dimetrodon. Esta criatura herbívora, embora menor que seu primo carnívoro, também havia desenvolvido uma vela dorsal como adaptação para termorregulação. No entanto, sua vela era estruturalmente diferente, com espinhas neurais mais robustas e uma membrana que parecia otimizada mais para a absorção de calor do que para resfriamento.
Esta diferença refletia as demandas metabólicas distintas de um estilo de vida herbívoro versus carnívoro. A relação entre o Dimetrodon e o Edafossauro era complexa e multifacetada. Em muitos aspectos, eles ocupavam nichos ecológicos complementares, com o Edafossauro processando grandes quantidades de material vegetal e o Dimetrodon controlando as populações de herbívoros. No entanto, durante períodos de escassez de alimentos ou competição territorial intensa, Dimetrodons adultos ocasionalmente predavam Edafossauros, especialmente indivíduos jovens ou feridos. Além destes herbívoros com velas, as florestas do Permiano abrigavam uma variedade impressionante de outros herbívoros primitivos. Havia répteis robustos com mandíbulas poderosas, adaptadas para processar material vegetal fibroso, anfíbios semi-aquáticos, que se alimentavam tanto de plantas aquáticas quanto terrestres, e uma diversidade de pequenos herbívoros que ocupavam nichos específicos dentro do complexo ecossistema florestal. A cadeia alimentar destas florestas antigas era notavelmente diferente dos ecossistemas modernos. Não havia mamíferos verdadeiros, embora alguns sinapsídeos primitivos mostrassem características que prenunciavam desenvolvimentos futuros. Não havia aves, embora alguns répteis pequenos tivessem começado a desenvolver adaptações para a vida arborícola. E certamente não havia flores ou frutos como os conhecemos hoje, o que significava que as relações entre plantas e animais eram baseadas em estratégias completamente diferentes. Os insetos desta época eram particularmente notáveis. Os níveis elevados de oxigênio na atmosfera permitiam que artrópodes terrestres atingissem tamanhos que seriam impossíveis hoje. Libélulas com envergaduras de mais de 70 centímetros patrulhavam os pântanos e clareiras, caçando presas voadoras menores com eficiência letal. Baratas primitivas do tamanho de pequenos roedores processavam detritos orgânicos no chão da floresta. E uma variedade de predadores artrópodes, incluindo escorpiões e centopeias gigantescas, ocupava nichos que hoje são preenchidos por pequenos mamíferos carnívoros. Para um predador como o Dimetrodon, esta abundância de presas de tamanhos variados representava oportunidades extraordinárias. Jovens dimetrodons podiam subsistir principalmente de artrópodes grandes e pequenos vertebrados, enquanto adultos podiam taquear presas muito maiores. A capacidade de regular a temperatura corporal dava aos dimetrodons vantagens significativas na caça de insetos, que eram particularmente vulneráveis a mudanças de temperatura e tendiam a ficar letárgicos durante períodos mais frios. Os padrões de atividade diária do Dimetrodon eram moldados por esta rica diversidade de presas potenciais. Durante as primeiras horas da manhã, quando a temperatura ainda estava baixa, ele concentrava-se em presas menores, que eram mais fáceis de capturar devido à sua menor mobilidade. À medida que o dia esquentava e presas maiores tornavam-se mais ativas, ele ajustava suas estratégias de caça correspondentemente. E durante as horas mais quentes do dia, quando muitas presas buscavam abrigo, ele podia usar sua capacidade de resfriamento para permanecer ativo em condições que eram proibitivas para outros predadores. A estrutura social das comunidades de dimetrodons também era influenciada pela abundância e distribuição de recursos alimentares. Em regiões com alta densidade de presas, territórios individuais podiam ser menores, permitindo populações mais densas de predadores. Em áreas com recursos mais escassos, territórios individuais expandiam-se correspondentemente, resultando em interações sociais menos frequentes, mas potencialmente mais intensas. Durante os períodos de abundância sazonal, como quando grandes herbívoros migravam através de uma região particular, ou quando eventos reprodutivos concentravam presas em áreas específicas, múltiplos dimetrodons podiam convergir temporariamente. Estas agregações temporárias eram caracterizadas por interações sociais complexas, incluindo hierarquias de dominância baseadas não apenas no tamanho físico, mas também na eficácia das capacidades termorregulateurs individuais. A comunicação entre dimetrodons envolvia uma combinação de sinais visuais, auditivos e químicos. As velas serviam como dispositivos de sinalização visual, com a capacidade de alterar a circulação sanguínea criando mudanças sutis na coloração que podiam comunicar estados emocionais ou intenções comportamentais. Vocalizações específicas, que poderiam ter incluído rosnados de baixa frequência, chamados territoriais, e sinais de alarme, complementavam a comunicação visual.
O comportamento reprodutivo dos dimetrodons era sincronizado com os ciclos sazonais que caracterizavam os ecossistemas do Permiano. Durante os períodos mais quentes e úmidos do ano, quando a abundância de alimentos atingia seu pico, os adultos entravam em estação reprodutiva. Os rituais de cortejo envolviam exibições elaboradas das velas, com machos competindo para demonstrar não apenas o tamanho de suas velas, mas também sua capacidade de controlar a coloração e o posicionamento delas de formas que indicavam fitness superior. As fêmeas, por sua vez, avaliavam potenciais parceiros baseadas em múltiplos critérios que incluíam não apenas o tamanho e a aparência da vela, mas também demonstrações de habilidade de caça, controle territorial e, crucialmente, a capacidade de manter temperatura corporal estável sob diversas condições ambientais. Esta seleção rigorosa assegurava que apenas os indivíduos com as melhores adaptações termorregulatórias conseguissem reproduzir-se, mantendo e refinando as características que faziam do dimetrodon um predador tão eficaz. O processo de incubação e criação dos filhotes representava um dos aspectos mais sofisticados do comportamento do dimetrodon. Os ninhos eram construídos em localizações cuidadosamente selecionadas que ofereciam exposição solar ótima durante as horas críticas do dia, mas também proteção contra predadores e condições climáticas extremas. O material do ninho era disposto de forma a criar microclimas favoráveis ao desenvolvimento dos embriões, com os pais usando suas velas para modular as condições térmicas conforme necessário. Durante o período de incubação, que podia durar vários meses, os pais alternavam-se na guarda do ninho. O progenitor de guarda posicionava-se estrategicamente para usar sua vela como um dispositivo de regulação climática, protegendo os ovos de temperaturas extremas e mantendo condições ideais para o desenvolvimento. Este comportamento parental dedicado representava um investimento energético significativo, mas era essencial para assegurar o sucesso reprodutivo em um mundo onde as variações climáticas podiam ser dramáticas e imprevisíveis. Gostaria que eu continuasse com a sessão 4 de 10 com exatamente 3.000 palavras. Quando os filhotes finalmente emergiam de seus ovos cuidadosamente incubados, eles entravam em um mundo que era simultaneamente familiar e perigoso. Nasciam já equipados com velas rudimentares, pequenas projeções que eram apenas sombras pálidas das magníficas estruturas que eventualmente desenvolveriam. Estas velas juvenis, embora funcionais, eram insuficientes para proporcionar independência termorreguladora completa, deixando os jovens dimetrodons dependentes de seus pais não apenas para a proteção e alimentação, mas também para a manutenção de condições térmicas apropriadas durante os primeiros meses críticos de suas vidas. Esta dependência prolongada criava dinâmicas familiares complexas que eram únicas entre os predadores de sua época. Os pais não apenas caçavam para alimentar sua prole, mas também organizavam suas atividades diárias para criar microclimas favoráveis aos jovens. Durante as manhãs frias, os adultos posicionavam-se estrategicamente ao redor dos filhotes, usando suas velas para capturar e concentrar o calor solar em áreas específicas onde os jovens se reuniam. Durante as tardes quentes, os mesmos adultos reorientavam suas velas para criar zonas de sombra que protegiam os filhotes do superaquecimento. O desenvolvimento das velas juvenis seguia um padrão previsível, mas que variava significativamente entre indivíduos. Alguns filhotes mostravam crescimento rápido de suas estruturas dorsais, atingindo competência termorreguladora parcial em questão de algumas semanas. Outros desenvolviam-se mais lentamente, permanecendo dependentes do controle térmico parental por meses. Esta variação não era aleatória, mas refletia diferenças genéticas sutis que influenciariam toda a vida futura dos indivíduos. Os jovens com desenvolvimento mais rápido das velas frequentemente tornavam-se mais aventureiros, explorando territórios mais amplos e assumindo riscos maiores durante a caça. Estes indivíduos tendiam a crescer mais rapidamente e atingir tamanhos maiores na maturidade, mas também enfrentavam taxas de mortalidade mais altas durante os estágios juvenis, devido à sua tendência de aventurar-se além da proteção parental antes de estarem verdadeiramente preparados para a independência. Por outro lado, jovens com desenvolvimento mais lento das velas mantinham-se próximos aos pais por períodos mais longos, aproveitando-se da proteção e do suporte térmico oferecidos pelos adultos.
Embora estes indivíduos frequentemente atingissem tamanhos menores na maturidade, suas taxas de sobrevivência juvenil eram significativamente mais altas, e eles tendiam a desenvolver estratégias de caça mais refinadas devido ao período estendido de aprendizagem sob supervisão parental. A educação dos jovens dimetrodons era um processo gradual e multifacetado que ia muito além da simples alimentação e proteção. Os pais ensinavam ativamente técnicas específicas de caça, demonstrando como usar mudanças sutis na posição da vela para otimizar a eficácia de emboscadas. Eles mostravam aos filhotes como identificar os melhores locais para emboscadas baseados em fatores como exposição solar, direção do vento e padrões de movimento das presas. E, crucialmente, eles transmitiam conhecimento sobre como interpretar as condições climáticas e ajustar comportamentos correspondentemente. Este processo educacional incluía também lições sobre navegação territorial e reconhecimento de marcos. Os jovens aprendiam a identificar as fronteiras dos territórios familiares, a reconhecer sinais de presença de outros dimetrodons e a interpretar uma variedade de pistas ambientais que seriam essenciais para a sobrevivência independente. Pais experientes frequentemente levavam seus filhotes em expedições extensas através de seus territórios, parando em locais específicos para demonstrar técnicas particulares ou para ensinar sobre recursos específicos. Durante estes períodos de educação juvenil, desenvolviam-se hierarquias complexas dentro dos grupos familiares. Filhotes mais velhos e mais desenvolvidos frequentemente assumiam papéis de liderança sobre seus irmãos menores, demonstrando comportamentos que espelhavam as estratégias dos adultos. Esta dinâmica social precoce servia múltiplos propósitos evolutivos, preparando os jovens para as complexas interações sociais que caracterizariam suas vidas adultas e estabelecendo padrões de dominância que reduziam conflitos durante o período de desenvolvimento. À medida que os jovens cresciam e suas velas desenvolviam-se, eles gradualmente assumiam maior independência. O processo de separação dos pais era gradual, com os juvenis inicialmente aventurando-se por períodos curtos antes de retornar ao grupo familiar. Com o tempo, estas excursões tornavam-se mais longas e frequentes, até que os jovens adultos estabeleciam seus próprios territórios, frequentemente em áreas adjacentes ao território parental. Esta gradação na independência criava uma estrutura social complexa, onde múltiplas gerações de dimetrodons relacionados podiam ocupar territórios próximos, mantendo interações sociais ocasionais mesmo após a separação formal. Estas redes familiares estendidas proporcionavam benefícios mútuos, incluindo cooperação ocasional durante caçadas particularmente desafiadoras e compartilhamento de informações sobre mudanças nas condições locais de presas ou clima. O mundo em que estes jovens dimetrodons cresciam estava passando por mudanças profundas que moldariam não apenas suas vidas individuais, mas o destino de toda a sua espécie. O período permiano inicial, que havia sido caracterizado por condições climáticas relativamente estáveis e ecossistemas prósperos, estava dando lugar a um período de mudanças mais dramáticas. As temperaturas globais continuavam a subir, os padrões de precipitação estavam se tornando mais erráticos e a formação contínua de Pangeia estava criando novos padrões de circulação atmosférica e oceânica. Estas mudanças ambientais tinham impactos cascateados em todos os aspectos dos ecossistemas onde os dimetrodons viviam. As florestas tropicais úmidas que haviam caracterizado grande parte do Carbonífero tardio e Permiano inicial começaram a retrair-se em muitas regiões, sendo substituídas por florestas mais secas dominadas por coníferas primitivas e outros tipos de vegetação adaptados a condições menos úmidas. Para os dimetrodons, estas mudanças representavam tanto desafios quanto oportunidades. Por um lado, a retração das florestas úmidas significava a perda de alguns de seus habitats de caça mais produtivos. Por outro lado, a expansão de ecossistemas mais secos favorecia suas capacidades superiores de termorregulação, dando-lhes vantagens ainda maiores sobre predadores competidores que eram menos bem adaptados a condições térmicas variáveis. A adaptação às mudanças climáticas exigiu refinamentos contínuos nas estratégias comportamentais dos dimetrodons. Eles desenvolveram padrões migratórios mais sofisticados, seguindo mudanças sazonais na disponibilidade de presas, através de distâncias maiores do que havia sido necessário anteriormente.
Suas técnicas de caça evoluíram para aproveitar as condições mais secas, com maior ênfase em emboscadas em fontes de água escassas, onde presas eram forçadas a se congregar. As mudanças na vegetação também alteraram as estruturas das cadeias alimentares nas quais os dimetrodons ocupavam o topo. Muitos dos grandes herbívoros que haviam sido suas presas primárias durante o Permiano inicial começaram a declinar em número à medida que suas fontes alimentares vegetais preferidas tornaram-se menos abundantes. Em resposta, os dimetrodons diversificaram suas dietas, incorporando uma gama mais ampla de presas e desenvolvendo estratégias para caçar espécies que anteriormente haviam sido consideradas inadequadas como alimento. Esta flexibilidade dietética demonstrou ser uma das características mais importantes que permitiram aos dimetrodons manter sua dominância ecológica mesmo durante períodos de mudança ambiental significativa. Ao contrário de muitos predadores especializados que dependiam de tipos específicos de presas, os dimetrodons desenvolveram a capacidade de ajustar suas estratégias alimentares rapidamente em resposta a mudanças nas populações de presas disponíveis. A competição intraespecífica entre dimetrodons também intensificou-se durante este período de mudança ambiental. À medida que recursos tornaram-se mais escassos e distribuídos de forma irregular, territórios individuais expandiram-se, resultando em densidade populacional menor, mais conflitos territoriais mais intensos. Estes conflitos eram resolvidos através de confrontos elaborados que enfatizavam o uso das velas como dispositivos de intimidação, com indivíduos tentando parecer maiores e mais ameaçadores através do posicionamento estratégico de suas estruturas dorsais. Os combates físicos diretos entre dimetrodons adultos eram relativamente raros, mas quando ocorriam, eram brutais e frequentemente fatais. As velas, embora formidáveis para termorregulação e display, eram também vulnerabilidades potenciais durante confrontos físicos. Um dano significativo à vela podia comprometer permanentemente a capacidade de um indivíduo de regular sua temperatura corporal, efetivamente condenando-o à morte por exposição ou ineficiência metabólica. Esta vulnerabilidade da vela durante combates levou ao desenvolvimento de estratégias de luta específicas que minimizavam o risco de dano às estruturas dorsais enquanto maximizavam a eficácia ofensiva. Dimetrodons desenvolveram técnicas para atacar oponentes de ângulos que protegiam suas próprias velas, enquanto tentavam danificar as velas dos adversários. Estas estratégias incluíam ataques laterais rápidos, tentativas de derrubar oponentes e táticas de mordida direcionadas especificamente às bases das espinhas neurais dos rivais. Os ferimentos resultantes destes confrontos raramente eram imediatamente fatais, mas frequentemente resultavam em incapacidade a longo prazo que afetava dramaticamente a capacidade dos indivíduos de competir por recursos. Dimetrodons com velas danificadas enfrentavam desvantagens termorregulatórias significativas que os forçavam a modificar radicalmente seus padrões comportamentais, muitas vezes relegando-os a territórios marginais onde a competição era menos intensa. A pressão seletiva exercida por esta competição intensificada impulsionou desenvolvimentos evolutivos contínuos na linhagem do dimetrodon. Indivíduos com velas mais eficientes, seja em termos de capacidade termorreguladora ou resistência a danos, tinham vantagens reprodutivas claras. Ao longo de gerações sucessivas, estas vantagens acumularam-se, resultando em refinamentos contínuos na estrutura e função das velas. Paralelamente a estes desenvolvimentos na competição intraespecífica, os dimetrodons também enfrentavam pressão crescente de novos tipos de predadores e competidores que estavam evoluindo em resposta às mudanças ambientais. Alguns sinapsídeos menores desenvolveram estratégias de caça cooperativa que lhes permitiam desafiar dimetrodons isolados. Certos répteis primitivos evoluíram armaduras defensivas que os tornavam presas menos atraentes. E uma variedade de novos predadores especializados emergiu para ocupar nichos específicos que anteriormente haviam sido dominados pelos dimetrodons. Esta pressão competitiva crescente exigiu adaptações comportamentais e fisiológicas adicionais. Dimetrodons desenvolveram sentidos mais aguçados, reflexos mais rápidos e estratégias de caça ainda mais sofisticadas. Eles também refinaram suas capacidades termorregulatórias, desenvolvendo controle mais preciso sobre a circulação sanguínea em suas velas e melhor coordenação entre as funções de aquecimento e resfriamento. Gostaria que eu continuasse com a seção 5 de 10 com exatamente 3.000 palavras?
o refinamento das capacidades termorregulatórias do Dimetrodon atingiu níveis de sofisticação que eram verdadeiramente extraordinários para qualquer animal de sua época. Não se tratava mais apenas de uma simples questão de absorver calor solar pela manhã e dissipar excesso de temperatura durante as horas mais quentes do dia. Ao longo de milhões de anos de pressão evolutiva, estes predadores haviam desenvolvido um sistema de controle térmico que rivalizava em complexidade com os mecanismos que não surgiriam novamente na natureza até o aparecimento dos primeiros mamíferos verdadeiros, dezenas de milhões de anos no futuro. A vela do Dimetrodon havia evoluído muito além de sua função original. O que começara como uma simples extensão das espinhas neurais agora incorporava uma rede intrincada de vasos sanguíneos que podiam ser contraídos ou dilatados individualmente, permitindo controle preciso sobre o fluxo de calor para diferentes seções da membrana. Esta capacidade de modulação vascular significava que um Dimetrodon podia simultaneamente aquecer uma parte de seu corpo enquanto resfriava outra, uma habilidade que lhe dava vantagens extraordinárias durante a caça e a competição territorial. Durante as primeiras horas da manhã, quando as névoas ainda pairavam sobre os pântanos e florestas do Permiano, um Dimetrodon experimentado podia direcionar o fluxo sanguíneo especificamente para as seções de sua vela que recebiam os primeiros raios de sol. Enquanto essas áreas capturavam e concentravam o calor disponível, outras partes da vela permaneciam relativamente frias, conservando energia e permitindo que o aquecimento ocorresse de forma gradual e controlada. Esta precisão térmica dava aos Dimetrodons uma vantagem temporal significativa sobre qualquer outro predador de sua época, mas as inovações não paravam por aí. O sistema nervoso que controlava essas funções vasculares havia se tornado extraordinariamente sofisticado, capaz de responder não apenas às condições térmicas imediatas, mas também de antecipar mudanças baseadas em pistas ambientais sutis. Um Dimetrodon podia detectar mudanças barométricas que indicavam a aproximação de tempestades e ajustar sua termorregulação antecipadamente. Podia sentir mudanças na umidade do ar que prenunciavam variações de temperatura e modificar sua fisiologia correspondentemente. Esta capacidade preditiva estendia-se também ao comportamento de caça. Dimetrodons experientes aprendiam a reconhecer padrões climáticos que coincidiam com comportamentos específicos de suas presas. Sabiam, por exemplo, que certas espécies de herbívoros tornavam-se mais ativas durante períodos específicos de temperatura e umidade. Podiam prever quando anfíbios grandes emergiriam de seus refúgios aquáticos baseados em condições meteorológicas particulares, e utilizavam esse conhecimento para posicionar-se estrategicamente em locais de emboscada horas antes de suas presas chegarem. A precisão deste sistema de controle térmico também permitia comportamentos de caça que eram impossíveis para outros predadores. Durante as horas mais quentes do dia, quando a maioria dos animais buscava abrigo, um Dimetrodon podia usar sua vela para criar uma zona de microclima pessoal que lhe permitia permanecer confortável e ativo. Isto significava que ele podia caçar em horários quando tinha o ambiente praticamente para si mesmo, interceptando presas que eram forçadas a se moverem durante essas horas inconvenientes em busca de água ou abrigo. Durante os períodos mais frios, especialmente nas estações mais secas, quando as temperaturas noturnas podiam cair dramaticamente, os Dimetrodons desenvolveram estratégias comportamentais complementares que maximizavam a eficácia de suas capacidades termorregulatórias. Eles construíam abrigos temporários em locais que capturariam os primeiros raios de sol matinal, posicionando-se de forma que pudessem começar o processo de aquecimento imediatamente ao amanhecer. Alguns indivíduos chegavam a modificar o ambiente ao seu redor, removendo vegetação que bloquearia a luz solar ou criando superfícies reflexivas usando pedras claras ou areia. Estas modificações ambientais representavam alguns dos primeiros exemplos conhecidos de engenharia ecológica por vertebrados terrestres. Embora rudimentares comparadas às complexas modificações ambientais realizadas por mamíferos sociais posteriores, elas demonstravam um nível de planejamento comportamental e compreensão das relações causais que era extraordinário para a época. Dimetrodons não apenas reagiam ao seu ambiente, mas ativamente o modificavam para melhor servir às suas necessidades. A comunicação intraespecífica também havia evoluído para incorporar as capacidades termorregulatórias únicas destes animais. As velas serviam como dispositivos de sinalização visual extremamente sofisticados.
com indivíduos capazes de alterar a coloração de diferentes seções da membrana através do controle vascular. Estas mudanças de cor podiam comunicar uma variedade de informações, desde estados emocionais até intenções comportamentais e status reprodutivo. Durante confrontos territoriais, machos competidores engajavam-se em displays elaborados que destacavam não apenas o tamanho de suas velas, mas também sua capacidade de controlar a coloração e a circulação sanguínea de formas que demonstravam fitness superior. Um macho que podia manter coloração intensa e uniforme em sua vela durante condições térmicas desafiadoras sinalizava sua superioridade genética e fisiológica de formas que eram imediatamente óbvias para observadores da mesma espécie. As fêmeas, por sua vez, haviam desenvolvido critérios de seleção sexual altamente refinados que avaliavam não apenas o tamanho das velas dos machos, mas também sua eficácia funcional. Fêmeas experientes podiam avaliar a qualidade de um macho observando como ele gerenciava sua temperatura corporal sob diferentes condições climáticas, como ele posicionava sua vela durante várias atividades e quão rapidamente ele podia ajustar sua termorregulação em resposta a mudanças ambientais. Esta seleção sexual, baseada em competência termorreguladora, impulsionou refinamentos evolutivos contínuos que foram muito além das necessidades básicas de sobrevivência. Machos desenvolveram capacidades de controle térmico que excediam significativamente o que era necessário para caça ou defesa, simplesmente porque fêmeas favoreciam parceiros com as demonstrações mais impressionantes de controle vascular. Esta pressão seletiva resultou no desenvolvimento de velas que eram verdadeiras obras de arte biológica, otimizadas tanto para a função quanto para a estética. O comportamento reprodutivo em si havia se tornado intimamente ligado às capacidades termorregulatórias dos indivíduos. Durante o cortejo, pares de dimetrodons engajavam-se em displays sincronizados, onde coordenavam mudanças na coloração de suas velas, criando padrões visuais complexos que demonstravam não apenas compatibilidade física, mas também sincronização fisiológica. Estes rituais podiam durar horas, com os participantes gradualmente alinhando seus ciclos termorregulatórios até atingirem uma harmonia que indicava aptidão para a reprodução cooperativa. A construção e manutenção de ninhos também incorporava as capacidades térmicas únicas destes animais. Pares reprodutivos colaboravam para criar estruturas de nidificação que otimizavam as condições térmicas para o desenvolvimento embrionário. Isto incluía não apenas a seleção de locais com exposição solar apropriada, mas também a construção de estruturas que direcionavam fluxos de ar e criavam gradientes de temperatura precisos dentro do ninho. Durante a incubação, os pais alternavam-se na regulação térmica dos ovos, usando suas velas para criar microclimas que mantinham temperaturas ideais para o desenvolvimento. Este processo exigia coordenação precisa entre os parceiros, com cada um assumindo responsabilidade por aspectos específicos da regulação climática. Um parental podia focar no aquecimento matinal, enquanto o outro especializava-se no resfriamento vespertino, criando um sistema de controle térmico de 24 horas que garantia condições ideais de desenvolvimento. Os filhotes que emergiam destes ninhos cuidadosamente regulados nasciam já com vantagens significativas sobre suas contrapartes de espécies menos sofisticadas termicamente. Seus sistemas nervosos haviam se desenvolvido em condições térmicas ótimas, resultando em reflexos mais rápidos e coordenação superior. Suas velas rudimentares eram proporcionalmente mais desenvolvidas, permitindo competência termorreguladora mais precoce. E seus comportamentos instintivos incluíam padrões sofisticados de busca e utilização de microclimas favoráveis. Esta vantagem de desenvolvimento traduzia-se em taxas de sobrevivência juvenil que eram extraordinariamente altas para predadores de grande porte. Enquanto outras espécies de carnívoros enfrentavam mortalidade juvenil de 70% ou mais, os dimetrodons frequentemente atingiam taxas de sobrevivência até a maturidade que excediam 50%. Esta diferença na sobrevivência juvenil dava-lhes vantagens populacionais enormes que compensavam amplamente seus períodos mais longos de desenvolvimento e investimento parental mais intensivo. A longevidade individual dos dimetrodons também era significativamente maior do que a de seus contemporâneos. Seus sistemas termorregulatórios eficientes reduziam o estresse fisiológico associado com flutuações de temperatura, resultando em menor desgaste cumulativo ao longo da vida.
Indivíduos bem-sucedidos frequentemente viviam por décadas, acumulando experiência e refinando suas habilidades de caça e sobrevivência de formas que os tornavam adversários cada vez mais formidáveis com a idade. Esta longevidade criava estruturas populacionais únicas, onde indivíduos muito experientes coexistiam com múltiplas gerações de descendentes, criando hierarquias sociais complexas baseadas não apenas em tamanho e força física, mas também em competência termorreguladora e experiência acumulada. Dimetrodons idosos frequentemente assumiam papéis de liderança em agregações temporárias, guiando grupos menores para recursos alimentares ou territórios favoráveis baseados em décadas de conhecimento local. Gostaria que eu continuasse com a seção 6 de 10, com exatamente 3.000 palavras. Estes dimetrodons anciãos, com suas décadas de experiência acumulada, tornaram-se verdadeiras bibliotecas vivas de conhecimento ecológico. Suas memórias abrangiam múltiplos ciclos climáticos, períodos de abundância e escassez, e as complexas mudanças sazonais que caracterizavam os ecossistemas do Permiano. Quando eventos climáticos extremos ameaçavam as populações locais, eram frequentemente estes veteranos que guiavam grupos familiares para áreas de refúgio que haviam descoberto décadas antes durante crises similares. A transferência deste conhecimento para gerações mais jovens não era um processo formal, mas ocorria através de interações complexas que combinavam observação, imitação e orientação direta. Dimetrodons jovens que tiveram a oportunidade de observar e acompanhar indivíduos mais experientes desenvolviam repertórios comportamentais significativamente mais sofisticados do que aqueles que foram forçados a aprender através de tentativa e erro sozinhos. Este sistema informal de transmissão de conhecimento criava linhagens culturais distintas dentro das populações de dimetrodons. Diferentes grupos familiares desenvolviam técnicas específicas de caça, estratégias territoriais únicas e métodos particulares de utilização de recursos locais. Estas tradições comportamentais eram transmitidas através de gerações, criando diversidade cultural que complementava a variação genética na promoção do sucesso adaptativo da espécie. Algumas dessas tradições culturais eram surpreendentemente sofisticadas. Certas linhagens familiares desenvolveram técnicas cooperativas de caça que lhes permitiam atacar presas que eram grandes demais para indivíduos solitários subjugarem. Outras especializaram-se em métodos de pesca que aproveitavam comportamentos sazonais específicos de grandes anfíbios aquáticos, e algumas desenvolveram estratégias de forrageamento que incorporavam modificações temporárias do ambiente para atrair ou concentrar tipos específicos de presas. A mais impressionante destas inovações culturais era talvez o uso coordenado das capacidades termorregulatórias para manipulação climática local. Grupos de dimetrodons relacionados aprenderam a posicionar-se coletivamente de formas que criavam microclimas artificiais em áreas específicas. Durante períodos frios, eles podiam formar agregações where suas velas coletivamente capturavam e concentravam calor solar, criando zonas aquecidas que atraíam presas em busca de temperaturas mais confortáveis. Durante períodos quentes, eles podiam dispersar-se estrategicamente para criar corredores de resfriamento que direcionavam o movimento de herbívoros através de rotas de emboscada predeterminadas. Esta manipulação climática cooperativa representava um nível de planejamento comportamental que não seria visto novamente na natureza por dezenas de milhões de anos. Requeria não apenas compreensão individual das relações entre comportamento termorregulador e condições ambientais, mas também capacidade de coordenar ações com outros indivíduos para atingir objetivos coletivos que beneficiavam todo o grupo. O sucesso destas estratégias cooperativas variava significativamente baseado nas condições ambientais locais e na composição específica dos grupos envolvidos. Grupos compostos por indivíduos com capacidades termorregulatórias similares frequentemente atingiam coordenação mais eficaz do que aqueles com variação significativa na eficiência das velas. Similarmente, grupos operando em territórios familiares, onde haviam desenvolvido conhecimento detalhado dos padrões microclimáticos locais, superavam consistentemente grupos em territórios desconhecidos. A competição entre estes grupos cooperativos introduziu uma nova dinâmica na ecologia dos dimetrodons. Grupos com estratégias mais eficazes podiam monopolizar recursos em áreas específicas, forçando grupos menos
organizados a relocar-se para territórios marginais. Isto criou uma pressão seletiva para o desenvolvimento de capacidades cooperativas cada vez mais sofisticadas, impulsionando uma corrida armamentística evolutiva que favorecia não apenas indivíduos superiores, mas grupos superiores. Esta pressão para a cooperação grupal também influenciou a evolução da comunicação intraespecífica. Dimetrodons desenvolveram repertórios de sinais visuais e auditivos que permitiam coordenação precisa durante operações cooperativas. Mudanças sutis na posição da vela podiam comunicar intenções específicas. Variações no timing de mudanças de coloração podiam sincronizar ações grupais, e vocalizações de baixa frequência podiam transmitir informações sobre condições locais através de distâncias consideráveis sem alertar presas potenciais. O desenvolvimento destes sistemas de comunicação sofisticados teve consequências imprevistas para a estrutura social geral da espécie. A capacidade de comunicação eficaz tornou-se um fator cada vez mais importante na determinação de sucesso reprodutivo, com indivíduos que possuíam repertórios de sinalização mais amplos e precisos, tendo vantagens significativas na atração de parceiros e na coordenação de atividades parentais. Fêmeas começaram a avaliar machos potenciais não apenas baseadas em suas capacidades termorregulatórias individuais, mas também em suas habilidades comunicativas e sua capacidade de coordenar eficazmente com outros indivíduos. Machos que demonstravam competência em operações cooperativas eram preferidos sobre aqueles que, embora fisicamente impressionantes, mostravam deficiências na coordenação social. Esta mudança nos critérios de seleção sexual teve impactos profundos na direção da evolução morfológica da espécie. As velas continuaram a aumentar em tamanho e eficiência, mas também começaram a desenvolver características que otimizavam a comunicação visual. Padrões de vascularização tornaram-se mais complexos, permitindo displays de coloração mais intrincados. A flexibilidade estrutural das velas aumentou, permitindo uma gama mais ampla de posições e orientações comunicativas. Paralelamente a estes desenvolvimentos na comunicação e cooperação, os dimetrodons enfrentavam pressões ambientais crescentes que testavam constantemente sua capacidade adaptativa. O clima global continuava a aquecer, criando condições que favoreciam sua supremacia termorreguladora em alguns aspectos, mas também introduzindo novos desafios na forma de eventos climáticos extremos mais frequentes e mudanças nos ecossistemas que suportavam suas presas primárias. As secas tornaram-se mais prolongadas e severas, concentrando tanto predadores quanto presas em torno de fontes de água cada vez mais escassas. Durante estes períodos, a competição intraespecífica intensificava-se dramaticamente, com grupos familiares sendo forçados a defender agressivamente territórios que incluíam acesso à água permanente. A capacidade de manter eficiência de caça durante condições de estresse hídrico tornou-se um fator determinante na sobrevivência populacional. Inversamente, quando chuvas finalmente chegavam após longos períodos de seca, elas frequentemente vinham na forma de tempestades torrenciais que transformavam paisagens secas em pântanos temporários. Dimetrodons, que podiam adaptar-se rapidamente a estes ambientes aquáticos temporários, tinham acesso a recursos alimentares abundantes na forma de anfíbios e peixes que proliferavam nestas condições. Aqueles que não conseguiam fazer esta transição comportamental frequentemente enfrentavam escassez contínua, mesmo em meio à abundância temporária. A variabilidade climática crescente também afetou os padrões reprodutivos da espécie. A sincronia reprodutiva tradicional, que havia sido baseada em ciclos sazonais previsíveis, tornou-se cada vez mais problemática à medida que as estações tornaram-se menos regulares. Casais que dependiam de pistas ambientais tradicionais para timing reprodutivo frequentemente encontravam-se tentando criar filhotes durante condições desfavoráveis. Em resposta, alguns dimetrodons desenvolveram estratégias reprodutivas mais flexíveis que incorporavam múltiplos sistemas de pistas para a determinação do timing ótimo. Estes indivíduos monitoravam não apenas temperatura e precipitação, mas também disponibilidade de presas, condições de vegetação e até mesmo comportamentos de outras espécies
espécies para determinar os melhores períodos para a reprodução. Esta flexibilidade reprodutiva exigia investimentos energéticos adicionais significativos, pois os indivíduos precisavam manter preparação reprodutiva por períodos mais longos enquanto aguardavam condições ideais. No entanto, aqueles que conseguiam gerenciar estes custos energéticos frequentemente atingiam sucesso reprodutivo muito maior do que aqueles que permaneciam comprometidos com estratégias de timing mais rígidas. O stress ambiental crescente também impulsionou inovações nas estratégias de forrageamento. Dimetrodons começaram a explorar recursos alimentares que anteriormente haviam sido ignorados ou considerados inadequados. Isto incluía presas menores que requeriam técnicas de caça diferentes, recursos alimentares sazonais que estavam disponíveis apenas durante janelas temporais específicas e até mesmo fontes de alimento que requeriam processamento comportamental antes do consumo. Algumas populações desenvolveram a capacidade de processar certos tipos de material vegetal durante períodos quando presas animais eram escassas. Embora permanecessem primariamente carnívoros, a capacidade de suplementar suas dietas com matéria vegetal durante emergências proporcionava uma margem de segurança crucial durante períodos de escassez extrema. Outras populações especializaram-se na exploração de recursos aquáticos, desenvolvendo técnicas de pesca sofisticadas que lhes permitiam capturar peixes grandes em águas relativamente profundas. Isto requeria modificações comportamentais significativas, pois a caça aquática apresentava desafios únicos para animais com velas dorsais grandes, que podiam criar arrasto substancial na água. A diversificação de estratégias de forrageamento criou subdivisões ecológicas dentro da espécie que começaram a afetar padrões de distribuição geográfica. Populações que especializaram-se em diferentes tipos de recursos tendiam a segregar-se espacialmente, ocupando habitats que otimizavam suas estratégias alimentares particulares. Esta segregação espacial reduziu a competição intraespecífica direta, mas também começou a criar barreiras ao fluxo gênico que eventualmente poderiam levar à especiação. Ao longo de todos estes desenvolvimentos, a vela permaneceu o caractere definidor que distinguia os dimetrodons de todos os outros predadores de sua época. Sua versatilidade funcional continuava a proporcionar vantagens que eram impossíveis de replicar através de qualquer outra adaptação morfológica ou comportamental. Mesmo quando enfrentavam pressões ambientais sem precedentes e competição crescente, a supremacia termorreguladora dos dimetrodons assegurava sua posição como os predadores dominantes dos ecossistemas terrestres do Permiano. Gostaria que eu continuasse com a seção 7 de 10 com exatamente 3.000 palavras? A supremacia dos dimetrodons como predadores dominantes não era simplesmente uma questão de superioridade individual, mas representava um fenômeno ecológico que moldava ecossistemas inteiros de formas que reverberavam através de todas as cadeias alimentares. Seu controle sobre os recursos térmicos disponíveis em qualquer ambiente dado criava efeitos cascateados que influenciavam não apenas suas presas diretas, mas também competidores, carniceiros e até mesmo a estrutura da vegetação em seus territórios. Quando um dimetrodon estabelecia território em uma região particular, sua presença alterava fundamentalmente os padrões de atividade de todas as outras espécies na área. Herbívoros eram forçados a modificar seus horários de alimentação para evitar os períodos quando o dimetrodon era mais ativo e eficiente. Isto criava janelas temporais específicas durante as quais a pressão de predação era reduzida, permitindo que certas espécies de plantas fossem pastadas mais intensivamente durante estes períodos seguros. Esta modificação nos padrões de herbivoria tinha consequências profundas para a composição e estrutura da vegetação local. Plantas que eram palatáveis para herbívoros, mas que podiam tolerar pastagem intensa durante períodos limitados, floresciam sob este regime de pressão intermitente. Conversamente, espécies que requeriam proteção contínua da herbivoria eram gradualmente eliminadas de áreas controladas por dimetrodons, mesmo que nunca fossem diretamente afetadas pelo predador. O resultado era a criação de comunidades vegetais distintas que se desenvolviam especificamente em territórios de dimetrodons.
Essas comunidades eram caracterizadas por plantas com estratégias de crescimento que maximizavam a recuperação rápida após herbivoria intensa, resistência a variações extremas de temperatura que resultavam dos padrões de sombreamento criados pelas atividades do dimetrodon e capacidade de aproveitar os nutrientes concentrados que resultavam dos restos de presas abandonados pelo predador. Os próprios dimetrodons contribuíam diretamente para estes ciclos de nutrientes através de seus hábitos alimentares e padrões de movimento. Como predadores grandes e eficientes, eles frequentemente consumiam apenas partes específicas de suas presas, deixando carcaças substanciais que se tornavam focos de atividade de carniceiros e decompositores. A distribuição espacial destes restos alimentares, determinada pelos padrões territoriais e de caça dos dimetrodons, criava hotspots localizados de fertilidade que suportavam um crescimento vegetal excepcional. Estas áreas de solo enriquecido tornavam-se centros de atividade para uma variedade de espécies menores que dependiam da vegetação densa para abrigo e alimento. Pequenos herbívoros congregavam-se nestas áreas, atraindo por sua vez predadores menores e criando subecossistemas complexos que existiam dentro dos territórios dos dimetrodons. Paradoxalmente, a presença do predador supremo criava oportunidades para uma diversidade de vida menor que poderia não ter existido em sua ausência. A influência dos dimetrodons sobre a estrutura dos ecossistemas estendia-se também aos ambientes aquáticos dentro de seus territórios. Seu controle sobre fontes de água, especialmente durante períodos secos, determinava quais espécies aquáticas e semiaquáticas podiam persistir em uma região. Anfíbios grandes, que eram presas ocasionais dos dimetrodons, eram geralmente eliminados de corpos de água menores, mas podiam persistir em lagos e rios maiores, onde a pressão de predação era distribuída por uma área maior. Esta seleção diferencial de fauna aquática tinha efeitos em cascata que se estendiam até os níveis tróficos mais baixos. A remoção de certos predadores aquáticos pelos dimetrodons permitia que populações específicas de peixes e invertebrados aquáticos prosperassem. Estas populações, por sua vez, afetavam a qualidade da água e a abundância de plantas aquáticas, criando condições que influenciavam quais espécies terrestres podiam usar estes recursos hídricos. Durante os períodos reprodutivos, quando pares de dimetrodons estabeleciam ninhos e defendiam áreas de criação, estas influências ecológicas tornavam-se ainda mais pronunciadas. As áreas ao redor de sítios de nidificação ativos tornavam-se zonas de exclusão virtual para a maioria dos outros vertebrados grandes, criando refúgios temporários para espécies menores que normalmente enfrentavam pressão de predação intensa. Estes refúgios temporários funcionavam como berçários para uma variedade de espécies menores, permitindo reprodução bem-sucedida durante períodos críticos, quando os jovens dimetrodons finalmente deixavam as áreas de nidificação e a pressão de predação local retornava aos níveis normais. Estas espécies menores haviam tido oportunidade de estabelecer populações que podiam sustentar a predação contínua. A longevidade excepcional dos dimetrodons também contribuía para a estabilidade destes padrões ecológicos. Um indivíduo que controlava um território por décadas criava condições ambientais consistentes que permitiam o desenvolvimento de comunidades especializadas adaptadas especificamente às condições que ele criava. Esta estabilidade temporal era rara nos ecossistemas do Permiano, onde a maioria dos predadores tinha vidas relativamente curtas e territórios menos estáveis. A morte de um dimetrodon dominante frequentemente desencadeava reorganizações ecológicas dramáticas em seu antigo território. A ausência súbita da pressão de predação específica que ele havia exercido permitia que populações de herbívoros explodissem temporariamente, resultando em mudanças rápidas na vegetação. Competidores menores que haviam sido excluídos do território podiam colonizar rapidamente, alterando as dinâmicas de predação local, e a interrupção dos padrões estabelecidos de movimento animal podia afetar ciclos de nutrientes que haviam sido mantidos por décadas. Estes períodos de transição frequentemente atraíam dimetrodons jovens em busca de territórios para estabelecer. A competição entre estes colonizadores potenciais podia ser intensa, com o vencedor eventual determinando não apenas sua própria vida futura, mas também a direção da evolução ecológica local pelos próximos décadas. Diferentes indivíduos traziam consigo estratégias ligeiramente diferentes de caça, termorregulação e uso territorial, resultando em variações sutis, mas importantes na estrutura dos ecossistemas que controlavam. Esta variabilidade individual na gestão territorial criava um
mosaico de microecossistemas distintos através das paisagens do Permiano. Áreas controladas por diferentes dimetrodons podiam desenvolver características ecológicas marcadamente diferentes, mesmo quando localizadas a apenas alguns quilômetros de distância. Esta diversidade espacial proporcionava resiliência em escala regional, assegurando que distúrbios locais não resultassem em colapso ecológico generalizado. A influência dos dimetrodons também se estendia aos padrões evolutivos das espécies que compartilhavam seus ecossistemas. A pressão de predação constante e específica que eles exerciam criava fortes pressões seletivas que impulsionavam adaptações nas espécies de presas. Herbívoros desenvolviam estratégias comportamentais cada vez mais sofisticadas para evitar detecção, incluindo padrões de movimento coordenados em grupo e sistemas de alerta que aproveitavam as capacidades sensoriais de múltiplas espécies. Algumas espécies de presas desenvolveram adaptações morfológicas específicas para lidar com a ameaça representada pelos dimetrodons. Isto incluía armaduras corporais que podiam resistir às poderosas mandíbulas do predador, espinhos defensivos que tornavam o manuseio difícil e até mesmo mimetismo comportamental que confundia as estratégias de caça baseadas em reconhecimento de padrões específicos de movimento. A mais fascinante destas adaptações era talvez o desenvolvimento de capacidades rudimentares de termorregulação em algumas espécies de presas. Embora nunca atingindo a sofisticação das velas dos dimetrodons, alguns herbívoros evoluíram características que lhes permitiam manter a atividade em condições térmicas que normalmente os deixariam vulneráveis. Isto incluía modificações na circulação sanguínea, isolamento corporal melhorado e comportamentos específicos de regulação térmica. Estas adaptações das presas, por sua vez, criavam pressões seletivas adicionais sobre os dimetrodons, impulsionando refinamentos contínuos em suas próprias capacidades. A corrida armamentística evolutiva entre predador e presa resultou em níveis de sofisticação em ambos os lados que excediam significativamente o que teria sido necessário na ausência de pressão competitiva intensa. O sucesso dos dimetrodons em controlar ecossistemas inteiros também tinha implicações para os padrões de diversificação evolutiva em escala mais ampla. Sua dominância criava condições ecológicas estáveis que favoreciam especialização em nichos específicos sobre adaptabilidade geral. Isto resultou em comunidades com alta diversidade de espécies altamente especializadas, cada uma adaptada para explorar aspectos específicos dos ecossistemas controlados pelos dimetrodons. Esta especialização criava vulnerabilidade potencial a mudanças ambientais, mas também proporcionava eficiência ecológica extraordinária durante períodos de estabilidade. Os ecossistemas dominados por dimetrodons eram caracterizados por utilização de recursos extremamente eficiente, ciclos de nutrientes otimizados e produtividade primária máxima dadas as condições climáticas disponíveis. A gestão térmica precisa que os dimetrodons exerciam também influenciava os padrões microclimáticos em escalas muito locais. Suas atividades diárias de termorregulação criavam gradientes de temperatura específicos que persistiam por horas após sua passagem. Estes gradientes térmicos proporcionavam oportunidades para organismos menores que podiam explorar diferenças de temperatura de poucos graus para vantagens competitivas. Plantas com diferentes tolerâncias térmicas segregavam-se espacialmente baseadas nestes microclimas criados pelos dimetrodons. Invertebrados pequenos desenvolveram comportamentos que os permitiam rastrear e explorar estes gradientes térmicos para otimizar sua própria termorregulação. Mesmo micro-organismos do solo respondiam a estes padrões térmicos, criando comunidades microbianas distintas que variavam em composição baseada na proximidade aos corredores de atividade dos dimetrodons. A complexidade destas interações ecológicas criou sistemas de feedback que estabilizavam os ecossistemas dominados pelos dimetrodons contra perturbações menores, mas que também podiam amplificar os efeitos de mudanças ambientais maiores. A interdependência estreita entre o predator apex e todas as outras componentes do ecossistema significava que mudanças na população ou comportamento dos dimetrodons podiam ter consequências desproporcionalmente grandes para toda a comunidade biológica. Gostaria que eu continuasse com a seção 8 de 10, com exatamente 3.000 palavras. Esta interdependência complexa entre os dimetrodons e seus ecossistemas tornou-se ainda mais evidente à medida que as mudanças climáticas globais do período Permiano Médio começaram a intensificar-se.
O mundo estava entrando em uma fase de transformação ambiental que testaria não apenas a adaptabilidade individual dos dimetrodons, mas também a resiliência dos sistemas ecológicos inteiros que haviam evoluído ao redor de sua dominância. As temperaturas globais continuavam a subir, mas mais preocupante ainda, os padrões de precipitação estavam se tornando cada vez mais erráticos e extremos. As secas, que haviam sido eventos ocasionais agora, estendiam-se por anos consecutivos, criando condições de estresse hídrico que afetavam profundamente toda a estrutura dos ecossistemas terrestres. Durante estes períodos prolongados de aridez, as florestas pantanosas que haviam caracterizado grande parte do Permiano inicial retraíam-se dramaticamente, sendo substituídas por vegetação mais resistente à seca, mas também menos produtiva em termos de biomassa total disponível. Para os dimetrodons, estas mudanças criavam tanto oportunidades quanto desafios sem precedentes. Por um lado, sua capacidade superior de termorregulação dava-lhes vantagens ainda maiores durante períodos de estresse térmico extremo, quando outros predadores tornavam-se cada vez mais ineficazes. Durante as ondas de calor que acompanhavam as secas prolongadas, os dimetrodons podiam permanecer ativos e eficientes enquanto a competição ficava prostrada pelo calor excessivo. Por outro lado, a redução na produtividade primária dos ecossistemas significava que as populações de herbívoros que formavam a base de suas cadeias alimentares estavam sob pressão severa. Muitas espécies de herbívoros de grande porte que haviam sido pilares da dieta dos dimetrodons começaram a declinar em número, forçando estes predadores especializados a diversificar suas estratégias alimentares de formas que testavam os limites de sua flexibilidade comportamental. A resposta dos dimetrodons a estes desafios demonstrou uma capacidade de inovação comportamental que era extraordinária mesmo para padrões modernos. Populações em diferentes regiões geográficas começaram a desenvolver estratégias de sobrevivência distintas que refletiam as condições específicas que enfrentavam. Em algumas áreas, grupos de dimetrodons desenvolveram comportamentos migratórios que os levavam a seguir os padrões sazonais de chuva através de distâncias muito maiores do que haviam sido necessárias anteriormente. Estas migrações não eram simplesmente movimentos aleatórios em busca de recursos, mas expedições cuidadosamente coordenadas que aproveitavam o conhecimento coletivo acumulado por múltiplas gerações. Dimetrodons idosos, que haviam vivido através de múltiplos ciclos climáticos, serviam como guias para grupos familiares inteiros, levando-os através de rotas tradicionais que conectavam áreas de refúgio sazonal que haviam sido descobertas e utilizadas por décadas. O conhecimento necessário para estas migrações bem-sucedidas era extraordinariamente complexo. Incluía não apenas informações sobre geografia física, mas também compreensão detalhada dos padrões climáticos regionais, timing de recursos alimentares sazonais, localização de fontes de água confiáveis e até mesmo previsão de comportamentos de outras espécies que podiam ser explorados para vantagem alimentar. Durante estas jornadas migratórias, os dimetrodons desenvolveram comportamentos cooperativos ainda mais sofisticados do que os que haviam demonstrado anteriormente. Grupos familiares que normalmente mantinham territórios separados colaboravam temporariamente para compartilhar recursos e proteção durante as viagens. Indivíduos com diferentes especializações comportamentais assumiam papéis específicos dentro destas agregações temporárias, maximizando a eficiência coletiva do grupo. Alguns indivíduos especializavam-se como batedores, usando suas capacidades termorregulatórias superiores para explorar territórios desconhecidos durante as horas mais quentes do dia, quando outros animais estavam inativos. Outros serviam como guardas, mantendo vigilância constante contra ameaças potenciais, enquanto o grupo descansava durante os períodos mais vulneráveis da jornada. E alguns assumiam responsabilidades como navegadores, usando pistas ambientais sutis para manter o grupo na rota correta através de paisagens em constante mudança. As técnicas de navegação desenvolvidas pelos dimetrodons durante este período eram particularmente impressionantes. Eles aprenderam a interpretar padrões de vegetação que indicavam a presença de água subterrânea, a reconhecer formações geológicas que sinalizavam a proximidade de recursos minerais importantes e até mesmo a usar o comportamento de outras espécies como indicadores de condições ambientais favoráveis ou desfavoráveis.
Mais notavelmente, eles desenvolveram a capacidade de usar suas próprias velas como instrumentos de navegação primitivos. Através da observação cuidadosa de como diferentes ângulos de luz solar afetavam o aquecimento de diferentes partes de suas velas, dimetrodons experientes podiam determinar direções cardeais com precisão notável. Esta capacidade de navegação solar complementava outras pistas ambientais para criar um sistema de orientação que era surpreendentemente preciso e confiável. Durante os períodos de maior estresse ambiental, quando recursos tornavam-se extremamente escassos, alguns grupos de dimetrodons desenvolveram estratégias ainda mais radicais. Certas populações começaram a explorar recursos alimentares que anteriormente haviam sido considerados inadequados ou inacessíveis. Isto incluía a predação de espécies aquáticas que requeriam técnicas de caça completamente novas, a exploração de carniça que havia sido abandonada por outros predadores e até mesmo o processamento de certos tipos de material vegetal durante emergências extremas. A adaptação à predação aquática representou talvez a inovação comportamental mais dramática desta época. Caçar em ambiente aquático apresentava desafios únicos para animais com velas dorsais grandes, que criavam arrasto significativo na água e podiam comprometer a manobrabilidade. Os dimetrodons que se especializaram nesta forma de caça desenvolveram técnicas que minimizavam estes problemas, incluindo ataques de emboscada em águas rasas, onde a vela podia ser mantida parcialmente acima da superfície. Estas técnicas de caça aquática exigiam modificações comportamentais substanciais. Os dimetrodons tiveram que aprender a controlar sua respiração durante submersões prolongadas, a navegar em ambientes onde suas pistas visuais habituais eram distorcidas pela refração e a lidar com presas que podiam escapar em 3 dimensões em vez das 2 dimensões terrestres familiares. O sucesso na caça aquática também requeria modificações nas estratégias termorregulatórias. A água removia calor corporal muito mais rapidamente que o ar, exigindo ajustes nos padrões de circulação sanguínea da vela para compensar esta perda de calor acelerada. Dimetrodons que se especializaram em caça aquática desenvolveram capacidades aprimoradas de vasoconstrição que lhes permitiam conservar calor corporal durante imersões prolongadas. Paralelamente a estas adaptações comportamentais, alguns grupos de dimetrodons começaram a explorar estratégias reprodutivas modificadas que eram mais apropriadas para os novos padrões climáticos. O timing reprodutivo tradicional, baseado em ciclos sazonais previsíveis, tornou-se cada vez mais problemático à medida que as estações tornaram-se menos regulares e mais extremas. Em resposta, certas populações desenvolveram estratégias reprodutivas oportunísticas que aproveitavam janelas temporais favoráveis independentemente da época do ano. Isto requeria manter preparação reprodutiva fisiológica por períodos mais longos, o que impunha custos energéticos adicionais significativos. No entanto, casais que conseguiam gerenciar estes custos frequentemente atingiam sucesso reprodutivo muito maior do que aqueles que permaneciam comprometidos com timing sazonal rígido. Estas estratégias reprodutivas flexíveis também incluíam modificações nos comportamentos parentais. Durante períodos de recursos abundantes, pais investiam intensivamente na criação de ninhadas grandes com cuidado parental estendido. Durante períodos de escassez, eles ajustavam suas estratégias para produzir ninhadas menores, mas com taxas de sobrevivência mais altas, ou até mesmo para suspender a reprodução inteiramente até que condições mais favoráveis retornassem. A flexibilidade reprodutiva também se estendia à seleção de sítios de nidificação. Em vez de depender de locais tradicionais que podiam não ser mais adequados devido a mudanças climáticas, pares reprodutivos desenvolveram a capacidade de avaliar e utilizar uma variedade muito maior de tipos de habitats para a criação. Isto incluía sítios temporários que ofereciam condições ideais apenas durante janelas específicas, requerendo sincronização precisa entre a disponibilidade do sítio e o timing reprodutivo. As modificações no comportamento parental incluíam também estratégias inovadoras para lidar com flutuações extremas nas condições ambientais durante os períodos de incubação e criação.
pais aprenderam a construir ninhos mais elaborados que proporcionavam maior proteção contra variações térmicas extremas. Eles desenvolveram técnicas para modificar ativamente o microclima ao redor dos ninhos através do posicionamento coordenado de suas velas, criando zonas de temperatura estável mesmo durante condições ambientais caóticas. Durante os períodos de criação dos filhotes, grupos familiares inteiros colaboravam para manter condições ideais para o desenvolvimento juvenil. Isto incluía a coordenação de atividades de caça para assegurar que pelo menos um adulto estava sempre disponível para a regulação térmica do ninho, o estabelecimento de sistemas de revezamento que permitiam proteção contínua durante períodos prolongados de estresse ambiental e até mesmo a construção de abrigos temporários adicionais que serviam como refúgios de emergência durante eventos climáticos extremos. Estas inovações comportamentais eram complementadas por refinamentos contínuos nas capacidades termorregulatórias individuais. A pressão seletiva intensa exercida pelas condições ambientais extremas favorecia indivíduos com controle térmico ainda mais preciso e eficiente. Isto resultou em melhorias na estrutura vascular das velas, na sensibilidade dos sistemas de feedback que controlavam a circulação sanguínea e na coordenação entre os sistemas termorregulatórios e outros aspectos da fisiologia. Gostaria que eu continuasse com a seção 9 de 10 com exatamente 3.000 palavras? Os refinamentos nas capacidades termorregulatórias dos dimetrodons atingiram níveis que representavam verdadeiramente o pináculo da engenharia biológica pré-mamífera. Cada geração sucessiva demonstrava melhorias incrementais que, cumulativamente, resultaram em sistemas de controle térmico de uma sofisticação que não seria igualada por qualquer outra linhagem de vertebrados por dezenas de milhões de anos. Estas melhorias não eram apenas questão de eficiência aumentada, mas representavam inovações qualitativas fundamentais na forma como os organismos podiam interagir com seus ambientes térmicos. O controle vascular das velas havia evoluído para incluir múltiplas camadas de regulação que operavam em escalas temporais diferentes. Respostas imediatas a mudanças térmicas podiam ser iniciadas em questão de segundos, através de contrações reflexas de músculos lisos especializados que circundavam os vasos sanguíneos principais. Ajustes de médio prazo, durando minutos a horas, eram mediados por mudanças hormonais que alteravam a sensibilidade dos receptores térmicos e a responsividade do sistema vascular. E adaptações de longo prazo podiam modificar a própria estrutura da rede vascular ao longo de dias ou semanas em resposta a condições ambientais persistentes. Esta hierarquia de controle térmico permitia aos dimetrodons otimizar sua termorregulação para uma variedade impressionante de condições e escalas temporais. Durante mudanças rápidas nas condições ambientais, como a passagem de nuvens ou ventos súbitos, eles podiam ajustar instantaneamente sua absorção ou dissipação de calor sem interromper outras atividades. Para variações diárias previsíveis, como ciclos de aquecimento e resfriamento, eles podiam antecipar e preparar seus sistemas térmicos com horas de antecedência, e para mudanças sazonais ou climáticas de longo prazo, eles podiam reestruturar fundamentalmente suas capacidades termorregulatórias para otimizar o desempenho sob as novas condições. A precisão deste controle térmico havia se tornado tão refinada que diferentes dimetrodons podiam manter temperaturas corporais ligeiramente diferentes baseadas em suas especializações comportamentais específicas. Indivíduos que se especializaram na caça diurna durante períodos quentes mantinham temperaturas corporais ligeiramente mais baixas que facilitavam o resfriamento rápido. Aqueles que preferiram caça noturna ou em condições frias mantinham temperaturas ligeiramente mais altas que maximizavam a retenção de calor. E indivíduos que alternavam entre diferentes estratégias de caça podiam ajustar seus pontos de regulação térmica dinamicamente baseados em suas atividades planejadas. Esta personalização termorreguladora estendia-se também às interações sociais. Durante agregações temporárias ou atividades cooperativas, grupos de dimetrodons podiam coordenar suas temperaturas corporais para otimizar a eficiência coletiva. Em formações de caça cooperativa, indivíduos em diferentes posições mantinham temperaturas que maximizavam sua eficácia em seus papéis específicos.
Durante atividades parentais cooperativas, adultos alternavam entre diferentes configurações térmicas para proporcionar condições ideais para os filhotes durante diferentes fases do desenvolvimento. As capacidades de comunicação térmica também haviam evoluído para níveis extraordinários de sofisticação. Mudanças sutis na temperatura de diferentes partes da vela podiam comunicar informações específicas para outros dimetrodons que possuíam a sensibilidade necessária para detectar estas variações. Esta comunicação térmica era particularmente útil durante condições de baixa visibilidade ou quando o silêncio era essencial para sucesso de caça. A linguagem térmica desenvolvida pelos dimetrodons incluía sinais que indicavam intenções comportamentais, estados emocionais, condições de saúde e até mesmo informações sobre recursos ambientais descobertos durante exploração. Um dimetrodon que havia localizado uma fonte de água podia comunicar não apenas a presença do recurso, mas também informações sobre sua qualidade, acessibilidade e adequação para diferentes usos através de padrões específicos de variação térmica em sua vela. Durante o cortejo e comportamentos reprodutivos, a comunicação térmica tornou-se particularmente elaborada. Casais podiam coordenar seus ciclos térmicos em displays sincronizados que demonstravam compatibilidade fisiológica e preparação para a cooperação parental. Estas demonstrações térmicas coordenadas frequentemente incluíam padrões complexos que se desenvolviam ao longo de horas, com cada parceiro respondendo às variações térmicas do outro em sequências que se tornavam progressivamente mais sincronizadas. A capacidade de manter estas interações térmicas complexas requeria não apenas controle fisiológico extraordinário, mas também capacidades cognitivas sofisticadas para processar e responder a múltiplos canais de informação simultaneamente. Dimetrodons desenvolveram sistemas nervosos especializados que podiam integrar informações térmicas, visuais, auditivas e químicas para criar representações mentais complexas de seus ambientes sociais e físicos. Esta integração sensorial aprimorada também melhorou dramaticamente suas capacidades de caça. Um dimetrodon experiente podia detectar a presença de presas através de suas assinaturas térmicas, mesmo quando elas estavam ocultas pela vegetação ou topografia. Podiam rastrear o movimento de presas através de trilhas de calor residual deixadas no ambiente, e podiam prever o comportamento de presas baseado em informações térmicas que indicavam estados fisiológicos como fadiga, estresse ou preparação para a fuga. As estratégias de emboscada desenvolvidas pelos dimetrodons aproveitavam completamente estas capacidades sensoriais aprimoradas. Eles aprenderam a posicionar-se em locais onde podiam detectar presas, se aproximando muito antes que as presas pudessem detectá-los. Utilizavam conhecimento detalhado dos padrões térmicos microclimáticos para mascarar suas próprias assinaturas térmicas, enquanto maximizavam sua capacidade de detectar outras criaturas e coordenavam suas atividades termorregulatórias para otimizar suas condições fisiológicas para o momento exato do ataque. Durante ataques coordenados envolvendo múltiplos dimetrodons, a comunicação térmica permitia sincronização precisa, sem alertar as presas através de sinais visuais ou auditivos óbvios. Grupos de caça podiam coordenar seus movimentos, timing de ataques e até mesmo a distribuição de papéis específicos durante a caça através de sinais térmicos que eram indetectáveis para outras espécies. Estas capacidades de caça cooperativa tornaram-se particularmente importantes durante os períodos de escassez ambiental, quando presas individuais eram mais escassas e frequentemente maiores ou mais perigosas do que o ideal para a caça solitária. Dimetrodons desenvolveram estratégias que lhes permitiam atacar herbívoros enormes que seriam impossíveis para indivíduos solitários subjugarem, distribuindo o risco e aumentando dramaticamente a eficiência de conversão energética de suas atividades de caça. A divisão de uma presa grande entre múltiplos caçadores também criou oportunidades para especialização individual dentro dos grupos de caça. Alguns indivíduos especializaram-se em técnicas de imobilização que focavam em incapacitar presas grandes, sem causar dano excessivo à carne. Outros desenvolveram habilidades em desmembramento eficiente que maximizavam a utilização da carcaça.
e alguns tornaram-se especialistas em preservação de carne que podiam processar grandes quantidades de alimento de formas que permitiam armazenamento ou transporte para locais de consumo mais seguros. Estas especializações funcionais dentro dos grupos de caça eram complementadas por especializações correspondentes nas capacidades termorregulatórias. Indivíduos que se especializaram em ataques de alta energia desenvolveram capacidades aprimoradas para resfriamento rápido que lhes permitiam manter desempenho máximo durante atividades físicas intensas. Aqueles que focaram em atividades de processamento de carcaças desenvolveram controle térmico que otimizava a destreza manual e a precisão durante trabalho detalhado. A coordenação entre estas diferentes especializações criou grupos de caça que funcionavam como organismos superintegrados, com cada membro contribuindo capacidades únicas que eram essenciais para o sucesso coletivo. Esta integração funcional era tão estreita que grupos estabelecidos frequentemente demonstravam eficiência de caça que excedia significativamente a soma das capacidades individuais de seus membros. O sucesso destes grupos cooperativos criou pressões seletivas adicionais que favoreceram não apenas capacidades termorregulatórias superiores, mas também traços comportamentais e cognitivos que facilitavam cooperação eficaz. Dimetrodons que eram melhores em comunicação, coordenação e cumprimento de papéis específicos dentro de estruturas sociais complexas tinham vantagens reprodutivas claras sobre aqueles que permaneciam primariamente solitários. Estas pressões seletivas sociais interagiram com as pressões ambientais contínuas para produzir uma aceleração na taxa de evolução comportamental e fisiológica. Cada geração demonstrava refinamentos que eram detectáveis não apenas em escalas de milhões de anos, mas também em períodos de milhares ou até mesmo centenas de anos. Esta aceleração evolutiva era alimentada pela interação entre inovação individual, transmissão cultural e seleção natural intensificada. Durante os períodos de estresse ambiental mais extremo, quando recursos tornaram-se criticamente escassos e a competição atingiu intensidade máxima, estas pressões evolutivas intensificadas produziram inovações que representavam saltos qualitativos na sofisticação biológica. Alguns grupos de dimetrodons desenvolveram capacidades que se aproximavam de características que tradicionalmente são associadas apenas com mamíferos verdadeiros ou até mesmo com animais de sangue quente modernos. Estas capacidades incluíam controle preciso da temperatura corporal que era independente da temperatura ambiente, metabolismo elevado que suportava níveis de atividade que eram impossíveis para répteis convencionais e até mesmo rudimentos de isolamento corporal na forma de estruturas tegumentares modificadas que ajudavam na conservação de calor durante períodos frios. No entanto, mesmo durante estes períodos de inovação evolutiva acelerada, as velas permaneciam as características definidoras que distinguiam os dimetrodons de todas as outras formas de vida. Nenhuma outra linhagem conseguiu desenvolver estruturas termorregulatórias que se aproximassem da versatilidade e eficácia das velas dos dimetrodons. Esta supremacia tecnológica biológica assegurou sua continuidade como predadores dominantes mesmo durante os períodos mais desafiadores da história do Permiano. Gostaria que eu continuasse com a sessão 10 de 10 com exatamente 3.000 palavras. A supremacia tecnológica biológica dos dimetrodons, construída ao longo de milhões de anos de refinamento evolutivo, estava prestes a enfrentar seu teste mais severo. O mundo do Permiano tardio estava se aproximando de uma crise que mudaria para sempre o curso da vida na Terra. As forças que haviam moldado o clima por tanto tempo estavam convergindo em direção a um ponto de ruptura que testaria não apenas a adaptabilidade individual dos dimetrodons, mas a própria viabilidade de seus ecossistemas inteiros. As primeiras indicações desta crise iminente eram sutis, detectáveis apenas por observadores com a sensibilidade e experiência acumuladas pelos dimetrodons mais antigos. As variações climáticas que haviam caracterizado o período anterior começaram a seguir padrões cada vez mais extremos e menos previsíveis. Secas que anteriormente duravam estações, agora estendiam-se por anos consecutivos. Quando as chuvas finalmente chegavam, vinham na forma de tempestades torrenciais que causavam inundações devastadoras antes de dar lugar novamente a condições áridas. A atividade vulcânica, que sempre havia sido uma presença constante mas gerenciável no mundo do Permiano, começou a intensificar-se dramaticamente.
No que hoje conhecemos como a região da Sibéria, uma série de erupções massivas começou a liberar volumes extraordinários de gases e cinzas na atmosfera. Estas erupções não eram eventos isolados, mas sim o início de um período de atividade vulcânica que continuaria por centenas de milhares de anos, transformando fundamentalmente a composição da atmosfera terrestre. Para os dimétrodons, as primeiras fases desta crise apresentaram tanto oportunidades quanto desafios. A atividade vulcânica aumentada criou zonas de aquecimento geotérmico que podiam ser exploradas por suas capacidades termorregulatórias superiores, regiões que se tornaram inóspitas para outros predadores devido ao calor excessivo ou aos gases vulcânicos permaneceram acessíveis aos dimetrodons, que podiam usar suas velas para modular sua exposição aos ambientes térmicos extremos. Durante as primeiras décadas desta crise emergente, alguns grupos de dimetrodons prosperaram explorando estes novos nichos ambientais. Eles desenvolveram tolerâncias aumentadas para os gases vulcânicos, aprenderam a navegar em paisagens alteradas pela atividade geotérmica e descobriram como aproveitar as condições térmicas únicas criadas pela proximidade de fontes de calor vulcânico. No entanto, à medida que a crise aprofundava-se e os efeitos cumulativos da atividade vulcânica começaram a alterar o clima global, as vantagens iniciais dos dimetrodons foram gradualmente superadas pela magnitude das mudanças ambientais. Os gases liberados pelas erupções vulcânicas criaram um efeito estufa intensificado que elevou as temperaturas globais muito além dos níveis que qualquer forma de vida terrestre havia experimentado anteriormente. Paradoxalmente, foi precisamente a supremacia termorreguladora dos dimetrodons que se tornou sua maior vulnerabilidade durante esta crise. Suas velas, que haviam sido perfeitamente adaptadas para regular a temperatura em uma faixa específica de condições ambientais, tornaram-se menos eficazes à medida que as temperaturas ambientes excederam os limites para os quais haviam evoluído. Quando o ar circundante tornou-se mais quente que a temperatura corporal ideal, as velas não podiam mais funcionar como dispositivos de resfriamento eficazes. Mais problematicamente ainda, a dependência dos dimetrodons em suas velas para a termorregulação significava que eles haviam perdido muitas das capacidades alternativas de controle térmico que outros animais possuíam. Ao longo de milhões de anos de especialização, eles haviam investido tão completamente em suas soluções de vela que tinham capacidades limitadas para sweating, panting ou outras formas de resfriamento que podiam ter sido úteis durante condições de calor extremo. As mudanças na composição atmosférica também afetaram profundamente os ecossistemas dos quais os dimetrodons dependiam. Os níveis aumentados de dióxido de carbono alteraram os padrões de crescimento das plantas, favorecendo espécies que podiam aproveitar as concentrações elevadas de CO2, mas que frequentemente tinham valor nutricional reduzido para os herbívoros que se alimentavam delas. Esta redução na qualidade nutricional da vegetação teve efeitos cascateados em toda a cadeia alimentar, resultando em populações de herbívoros menores e menos saudáveis. Para os dimetrodons, que dependiam de herbívoros grandes e saudáveis como suas presas primárias, esta degradação na base da cadeia alimentar representou uma redução dramática na disponibilidade de recursos alimentares adequados. Eles foram forçados a expandir suas dietas para incluir presas menores e menos nutritivas, o que requeria mudanças significativas em suas estratégias de caça e aumentou dramaticamente a energia necessária para obter nutrição adequada. A acidificação dos ambientes aquáticos, causada pela dissolução de gases vulcânicos na água, também teve impactos severos nos ecossistemas aquáticos que muitos dimetrodons haviam aprendido a explorar. Peixes e anfíbios aquáticos, que haviam se tornado fontes alimentares importantes durante os períodos de escassez terrestre, começaram a declinar rapidamente à medida que seus habitats tornaram-se quimicamente inóspitos. Durante os estágios finais da crise, quando as condições ambientais tornaram-se verdadeiramente extremas, os dimetrodons demonstraram uma capacidade final de inovação comportamental que testificava sua extraordinária adaptabilidade. Alguns grupos desenvolveram comportamentos estivais, enterrando-se em tocas profundas durante os períodos mais quentes e permanecendo dormentes até que condições mais toleráveis retornassem. Outros modificaram seus padrões de atividade para tornarem-se completamente noturnos, aproveitando as temperaturas ligeiramente mais baixas da noite. Certas populações tentaram migrar para latitudes mais altas, onde as temperaturas eram mais moderadas, mas descobriram que a escala das mudanças climáticas significava
significava que não havia refúgio verdadeiro em lugar algum do planeta. As regiões polares, que anteriormente haviam sido frias demais para suportar ecossistemas terrestres complexos, agora eram temperadas, mas careciam das comunidades estabelecidas de plantas e animais necessárias para sustentar grandes predadores. Durante estes últimos períodos desesperados, alguns dimetrodons chegaram a tentar modificações físicas de suas velas, na esperança de melhorar sua funcionalidade sob as novas condições extremas. Evidências fósseis sugerem que alguns indivíduos podem ter danificado intencionalmente partes de suas velas para reduzir sua área de superfície e assim diminuir a absorção de calor excessivo. No entanto, estas modificações autodestrutivas geralmente resultavam em capacidades termorregulatórias tão comprometidas que os indivíduos não conseguiam sobreviver por longos períodos. A fase final da extinção dos dimetrodons não foi um evento súbito, mas sim um declínio gradual que se estendeu por milhares de anos. À medida que as populações diminuíam e os territórios tornavam-se fragmentados, os grupos remanescentes enfrentavam pressões crescentes de isolamento genético e deriva genética. Pequenas populações isoladas perderam a diversidade genética que havia sido essencial para sua capacidade histórica de adaptação rápida a mudanças ambientais. Os últimos dimetrodons provavelmente sobreviveram em refúgios isolados onde combinações particulares de geografia local, fontes de água subterrânea e microclimas criaram condições que eram marginalmente toleráveis. Estes grupos finais podem ter persistido por centenas ou até mesmo milhares de anos, além da extinção das populações principais, mantendo versões empobrecidas de suas culturas comportamentais complexas e lutando para manter suas capacidades termorregulatórias sofisticadas sob condições para as quais nunca haviam sido projetadas. Quando o último dimetrodon finalmente morreu, marcou o fim não apenas de uma espécie individual, mas de uma era inteira na história da vida terrestre. Por mais de 10 milhões de anos, estes predadores extraordinários haviam dominado ecossistemas terrestres através de uma combinação de inovação morfológica, sofisticação comportamental e supremacia termorreguladora que não seria igualada por qualquer outra forma de vida por dezenas de milhões de anos. O legado dos dimetrodons, no entanto, estende-se muito além de sua própria existência. Suas inovações em termorregulação estabeleceram precedentes evolutivos que influenciariam o desenvolvimento subsequente de capacidades térmicas em outras linhagens. Os princípios biofísicos que eles desenvolveram para controle térmico preciso foram redescobertos e refinados por mamíferos posteriores, aves e até mesmo alguns répteis modernos. Mais fundamentalmente, os dimetrodons demonstraram pela primeira vez na história da Terra como inovações em termorregulação podiam conferir vantagens ecológicas tão dramáticas que permitiam dominância de ecossistema em escala continental. Esta lição evolutiva não foi perdida e pode ser vista refletida nas estratégias térmicas de muitos grupos de vertebrados sucessores. Suas estruturas sociais complexas e capacidades de transmissão cultural também prefiguraram desenvolvimentos que se tornariam características definidoras de mamíferos sociais posteriormente. A capacidade de grupos de dimetrodons de coordenar comportamentos complexos, transmitir conhecimento através de gerações e adaptar estratégias coletivas às mudanças ambientais estabeleceu padrões que seriam elaborados e refinados por inúmeras linhagens futuras. Mesmo sua extinção final fornece lições importantes sobre os limites da adaptabilidade biológica. Apesar de sua extraordinária versatilidade e sofisticação, os dimetrodons descobriram que especializações extremas, embora conferindo vantagens tremendas sob condições estáveis, podem tornar-se vulnerabilidades fatais quando mudanças ambientais excedem os parâmetros para os quais essas especializações evoluíram. O mundo que emergiu após a grande extinção do final do Permiano era radicalmente diferente daquele que os dimetrodons haviam dominado. Novos grupos de répteis, eventualmente incluindo os primeiros dinossauros, explorariam nichos ecológicos que os dimetrodons haviam deixado vagos, mas nenhum jamais desenvolveria as capacidades termorregulatórias precisas que haviam sido a marca registrada dos dimetrodons. Hoje, quando observamos os fósseis destes predadores magníficos, com suas velas dorsais
colossais e impressionantes preservadas em pedra, somos lembrados de que a Terra já foi palco de experimentos evolutivos que produziram soluções biológicas que eram simultaneamente elegantes e únicas. Os dimetrodons representam um caminho evolutivo que foi explorado uma vez na história da vida e nunca repetido exatamente da mesma forma. Seus fósseis servem como monumentos silenciosos a uma época quando a inovação termorreguladora alcançou alturas que não seriam vistas novamente por dezenas de milhões de anos. Eles nos lembram que o passado da Terra abriga criaturas que eram tão especializadas, tão perfeitamente adaptadas aos seus ambientes e tão dominantes em seus ecossistemas que suas capacidades parecem quase míticas quando comparadas aos padrões modernos. Na grande narrativa da evolução da vida na Terra, os dimetrodons ocupam um capítulo que é simultaneamente inspirador e melancólico. Inspirador porque demonstram as alturas extraordinárias de sofisticação biológica que a seleção natural pode alcançar quando dada tempo e pressões apropriadas. Melancólico, porque também demonstram como mesmo as adaptações mais brilhantes e bem-sucedidas podem ser inadequadas quando o mundo muda de formas fundamentais e imprevisíveis. O reino dos dimetrodons chegou ao fim há mais de 250 milhões de anos, mas sua história continua a ecoar através do tempo, lembrando-nos que nosso planeta já foi lar de criaturas cuja magnificência e singularidade rivalizam com qualquer coisa que a imaginação humana possa conceber.